Sua esposa grávida se foi, mas seu filho eu vi no orfanato, disse o menino pobre ao rico. Roberto Almeida ajoelhou-se diante da lápide de mármore branco, suas lágrimas caindo sobre a foto oval que mostrava o sorriso radiante de sua esposa. As flores que trouxera tremiam em suas mãos enquanto o vento frio da tarde soprava entre os ciprestes do cemitério municipal de Ribeirão Claro. Há 6 meses que vinha ali todos os domingos, sempre sozinho, sempre com a mesma dor que parecia nunca diminuir. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Ao erguer os olhos vermelhos de tanto chorar, viu um menino magro de aproximadamente 10 anos, com roupas surradas e pés descalços, que o observava com uma expressão séria demais para sua idade. "O senhor vem aqui todo domingo", disse o garoto sem rodeios. Roberto limpou o rosto com as costas da mão, constrangido por ter sido observado. Não costumava gostar de intrusões em seus momentos mais íntimos de luto. "E você? O que faz aqui?" "O que... Moro ali perto." O menino apontou para uma pequena favela que se estendia além dos muros do cemitério. "Sempre vejo o senhor chorando." Sua esposa era bonita. Roberto olhou novamente para a foto na lápide. Marina sorria segurando a barriga de 7 meses, radiante com a expectativa do primeiro filho. Era a última foto que haviam tirado juntos, 2 semanas antes do acidente que levou sua vida e a do bebê. "Era assim", sussurrou Roberto. "Era a mulher mais linda do mundo." O menino se aproximou mais, suas palavras saindo em um sussurro urgente que fez Roberto congelar. Sua esposa se foi, mas seu filho eu vi no orfanato. Roberto sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Levantou-se abruptamente, encarando o menino com uma mistura de raiva e desespero. "O que você disse?" "Seu filho está vivo, moço. Eu trabalho no orfanato São Vicente, ali na rua de baixo. Faço uns bicos para Dona Carmen da cozinha em troca de comida. E tem um bebezinho lá que tem os mesmos olhos que o senhor." Roberto agarrou os ombros magros do menino, apertando mais forte do que deveria. "Você está mentindo? Meu filho morreu junto com minha esposa. Eu vi o atestado de óbito." "Calma, moço." O garoto se soltou com agilidade. "Eu sei o que vi. O bebê chegou lá há 6 meses, no mesmo dia que saiu no jornal sobre o acidente de sua esposa. Dona Carmen disse que uma enfermeira trouxe ele escondido durante a madrugada." Roberto sentiu as pernas fraquejarem. 6 meses atrás, em uma noite chuvosa de março, Marina havia saído dirigindo para buscar sorvete na padaria, uma das suas famosas vontades de grávida. O carro derrapou na curva da ponte sobre o Rio Claro, caindo na correnteza. O corpo dela foi encontrado 2 dias depois, mas os bombeiros disseram que seria impossível salvar o bebê. "Qual o nome dele?" perguntou Roberto, a voz embargada. "Não tem nome ainda. Chamam ele só de Miguel, mas não é nome oficial, não." Dona Carmen falou que ele chegou sem papelada, só com uma pulseirinha do hospital. Roberto conhecia aquela pulseirinha. Era azul claro com uma estrela dourada, igual às que Marina havia comprado para o bebê. Ela insistira que o filho usasse algo especial desde o primeiro dia. "Por que você está me contando isso?" O menino deu de ombros, chutando uma pedrinha no chão. "Porque criança tem direito de ficar com o pai, né? E porque o senhor parece uma pessoa boa. Toda vez que venho aqui, vejo o senhor conversando com a fotinha dela, falando que se arrepende de não ter dito que amava ela antes de morrer." Roberto ficou ainda mais perturbado. Realmente, ele sempre falava sozinho durante suas visitas ao cemitério, desabafando seus arrependimentos. Nunca imaginou que alguém pudesse estar ouvindo. "Como você se chama, menino?" "Pedrinho. Pedro Henrique da Silva. Mas todo mundo me chama só de Pedrinho." "E por que você trabalha no orfanato? Onde estão seus pais?" Pedrinho baixou os olhos, mexendo na barra da camiseta desbotada. "Minha mãe trabalha de doméstica na casa do prefeito, e meu pai sumiu quando eu tinha 5 anos. Ela chega muito tarde em casa, então eu fico na rua. A tia Carmen me dá comida se eu ajudar ela com as crianças." Roberto olhou ao redor do cemitério vazio, processando as informações. Seu coração disparava com a possibilidade de que seu filho pudesse estar vivo, mas sua mente racional lutava contra a esperança. "Pedrinho, você tem certeza de que esse bebê se parece comigo?" "Tenho sim.
Ele tem os mesmos olhos verdes, bem clarinhos. E quando sorri, faz uma covinha do lado esquerdo, igualzinho à do senhor. Roberto instintivamente levou a mão ao rosto, tocando a pequena covinha que Marina sempre dizia ser seu charme especial. Se realmente existisse um bebê com suas características físicas no orfanato local, não poderia ser coincidência. Me leva até lá. Agora? Agora. Pedrinho balançou a cabeça negativamente. Domingo o orfanato fica fechado, moço. Só abre amanhã de manhã. Mas o senhor pode passar lá às 7 horas, que é quando a tia Carmen chega para fazer o café das crianças. Roberto sentiu uma ansiedade desesperadora tomar conta dele. Como conseguiria esperar até a manhã seguinte? Como dormiria sabendo que talvez seu filho estivesse a poucos quilômetros de distância? Onde fica exatamente o orfanato? Rua das Acácias, número 247. É uma casa azul com portão branco. Tem uma placa pequena escrita São Vicente na frente. Roberto gravou cada palavra na mente. Conhecia a Rua das Acácias. Era no bairro mais humilde da cidade, onde residiam principalmente famílias de trabalhadores braçais e empregadas domésticas. Pedrinho, muito obrigado por me contar isso. Você não imagina o que significa para mim. O garoto sorriu pela primeira vez, revelando alguns dentes faltando. De nada, moço. Toda criança merece ter uma família de verdade. Roberto tirou a carteira do bolso interno do paletó e retirou algumas notas, oferecendo a Pedrinho. Pegue isso. É pouco, mas quero agradecer. Pedrinho recuou, balançando as mãos. Não precisa não, moço. Eu não contei isso por dinheiro. Então aceite como um presente. Compre algo gostoso para comer. Após hesitar por alguns segundos, Pedrinho aceitou o dinheiro com cuidado, como se estivesse manuseando algo muito valioso. Obrigado, moço Roberto. Como você sabe meu nome? Está escrito ali na lápide Marina e Roberto, unidos pelo amor eterno. Roberto olhou para a inscrição que mandara gravar no mármore. Havia escolhido aquelas palavras porque representavam exatamente o que sentia, que seu amor por Marina transcenderia qualquer barreira, incluindo a sua partida. Pedrinho, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Como esse bebê chegou ao orfanato se todo mundo me disse que ele morreu no acidente? Pedrinho coçou a cabeça pensativo. A tia Carmen falou que uma enfermeira trouxe ele escondido. Disse que o bebê tinha nascido no hospital, mas que os médicos acharam que ele tinha morrido. Só que depois ele acordou sozinho no berçário e a enfermeira ficou com dó de contar para os familiares, porque já tinham sofrido demais. Roberto sentiu as pernas fraquejarem novamente. Era possível que os médicos tivessem se enganado sobre a condição do bebê? Em meio ao caos do acidente, com Marina em estado grave, poderiam ter presumido erroneamente que o filho não havia sobrevivido? Essa enfermeira, a tia Carmen, sabe o nome dela? Acho que sabe sim. Ela ainda vai no orfanato às vezes para ver como o Miguel está. Uma mulher bem baixinha, cabelo grisalho. A tia Carmen chama ela de Doutora Conceição. Roberto conhecia esse nome. Conceição Aparecida. Santos era uma das enfermeiras mais antigas do Hospital Municipal São Lucas, onde Marina havia dado entrada na noite do acidente. Uma mulher conhecida por sua bondade e dedicação, especialmente com recém-nascidos. Se Dona Conceição realmente havia levado seu filho ao orfanato, tinha sido por um motivo maior. Ela jamais faria algo irregular por maldade. Pelo contrário, talvez tivesse salvado a vida de seu filho quando todos acreditavam que era tarde demais. Pedrinho, você acha que a tia Carmen me deixaria conversar com essa Dona Conceição? Acho que sim. Ela é muito boa, a tia Carmen. Sempre ajuda todo mundo que precisa. Roberto olhou uma última vez para a lápide de Marina, como se estivesse pedindo permissão dela para seguir em frente com aquela esperança improvável. O vento continuava balançando as folhas dos ciprestes, criando sombras dançantes sobre o rosto sorridente na fotografia. Marina, se nosso filho realmente está vivo, prometo que vou cuidar dele como você gostaria, sussurrou. Pedrinho esperou respeitosamente Roberto terminar suas palavras para Marina antes de falar novamente. O senhor quer que eu conte para a tia Carmen que o senhor vai aparecer amanhã? Sim, por favor. Diga que Roberto Almeida, marido de Marina Almeida, precisa conversar urgentemente sobre um bebê que pode ser filho dele.
Pode deixar, moço Roberto. A tia Carmen vai ficar feliz. Ela sempre diz que toda criança que chega no orfanato merece encontrar sua família de verdade. Roberto começou a caminhar na direção do estacionamento, mas parou e se virou para Pedrinho. Você vem aqui no cemitério todo domingo? Venho sim. Gosto de conversar com meu avô. Pedrinho apontou para uma região mais afastada, onde as sepulturas eram mais simples. Ele morreu ano passado, mas sempre me deu bons conselhos quando estava vivo. Se quiser, da próxima vez que eu vier visitar Marina, você pode vir junto comigo. Podemos conversar com os dois, com sua esposa e com seu avô. O rosto de Pedrinho se iluminou com um sorriso genuíno. Sério, moço? O senhor não se importa? Claro que não. Você pode ter mudado minha vida hoje. É o mínimo que posso fazer. Roberto estendeu a mão para Pedrinho, que a apertou com firmeza surpreendente para um garoto tão pequeno. Até amanhã, Pedrinho. Até amanhã, moço Roberto. E... boa sorte. Roberto caminhou até seu carro, um sedã preto que destoava completamente do ambiente simples ao redor do cemitério. Enquanto dirigia de volta para casa, sua mente fervilhava com possibilidades e dúvidas. E se Pedrinho estivesse certo? E se seu filho realmente estivesse vivo, esperando por ele em um orfanato humilde a poucos quilômetros de distância? A casa de Roberto ficava na parte mais nobre de Ribeirão Claro, no condomínio Vila Real. Era uma construção moderna de 2 andares, com jardim bem cuidado e piscina. Marina havia escolhido aquela casa especialmente porque sonhava em criar filhos ali, brincando no quintal amplo e nadando na piscina nas tardes de verão. Ao entrar, Roberto se deparou com o silêncio que havia se tornado seu companheiro constante nos últimos 6 meses. As paredes ainda exibiam fotos do casal em momentos felizes, viagem de lua de mel em Campos do Jordão, aniversário de casamento, sessão de fotos da gravidez. No quarto que seria do bebê, o berço continuava montado, esperando uma criança que todos acreditavam nunca chegaria. Roberto abriu a geladeira e retirou uma cerveja, mas não conseguiu beber. Sua mente estava completamente focada na conversa com Pedrinho. Cada detalhe que o menino havia mencionado ecoava em sua cabeça. Os olhos verdes, a covinha, a pulseirinha azul com estrela dourada. Decidiu ligar para Dr. Maurício Caldeira, o médico que havia acompanhado Marina durante toda a gravidez. Talvez ele pudesse esclarecer algumas questões sobre o que realmente aconteceu na noite do acidente. Alô, Dr. Maurício? Aqui é Roberto Almeida. Roberto? Como você está, meu filho? Faz tempo que não conversamos. Doutor, preciso perguntar uma coisa sobre o acidente da Marina. Existe alguma possibilidade de meu filho ter sobrevivido? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Roberto, conversamos sobre isso várias vezes. O bebê não resistiu ao trauma. Foi constatado no hospital. Mas quem fez essa constatação? O senhor viu o corpo? Bem, não exatamente. Eu não estava de plantão naquela noite. Foram os médicos emergencistas que fizeram os primeiros atendimentos. E existe alguma possibilidade de erro? Dr. Maurício suspirou profundamente. Em situações de emergência, especialmente envolvendo trauma, às vezes podem ocorrer equívocos. Mas, Roberto, por que está perguntando isso? Aconteceu alguma coisa? Roberto relatou seu encontro com Pedrinho e tudo que o garoto havia contado sobre o orfanato São Vicente. Doutor, o senhor conhece uma enfermeira chamada Conceição Aparecida Santos? Conceição? Claro que conheço. Ela é uma das enfermeiras mais respeitadas do hospital. Trabalha lá há mais de 20 anos, especialmente na ala pediátrica. Se ela realmente levou um bebê para o orfanato, posso garantir que foi por uma boa razão. Seria possível conversar com ela? Roberto, vou ser muito franco com você. Existe uma possibilidade, por menor que seja, de que seu filho tenha sobrevivido. Casos de recém-nascidos que apresentam sinais vitais muito fracos após traumas já foram registrados na medicina. Se Dona Conceição realmente agiu para salvar uma criança, ela precisa explicar pessoalmente o que aconteceu. Roberto sentiu uma faísca de esperança crescer em seu peito. Se até Dr. Maurício admitia a possibilidade, talvez Pedrinho realmente tivesse razão. O senhor poderia ligar para ela? Posso sim.
Vou tentar contatar Dona Conceição ainda hoje e explicar a situação. Se ela concordar em conversar, marco um encontro para amanhã. Doutor, muito obrigado. Não conseguiria dormir sem saber a verdade. Roberto, prepara seu coração para qualquer resultado. Pode ser que realmente seja seu filho, mas também pode ser apenas uma coincidência. Não quero que você sofra ainda mais. Depois de desligar o telefone, Roberto subiu para o quarto do bebê. O ambiente estava exatamente como Marina havia deixado. Berço de madeira clara, papel de parede com nuvenzinhas azuis, móveis coloridos pendurados no teto. Em uma das gavetas do cômodo, encontrou a pulseirinha azul com estrela dourada que Pedrinho havia mencionado. Marina havia comprado várias pulseirinhas iguais, porque queria que o filho sempre usasse uma como símbolo de proteção. Se o bebê no orfanato realmente usava uma daquelas, a probabilidade de ser coincidência diminuía drasticamente. Roberto passou a noite inteira acordado, alternando entre esperança e medo. E se fosse realmente seu filho? E se não fosse? Como reagir em qualquer uma das situações? Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e decidiu se preparar para o dia que poderia mudar sua vida para sempre. Tomou um banho demorado, fez a barba com cuidado e escolheu suas melhores roupas. Queria estar apresentável para conhecer a criança que poderia ser seu filho. Também preparou uma mala pequena com algumas roupas de bebê que Marina havia comprado, caso precisasse levar a criança imediatamente. Às 6:30 da manhã, Roberto já estava no estacionamento do orfanato São Vicente. Era uma construção simples de um andar, pintada em azul claro com portão branco, exatamente como Pedrinho havia descrito. Uma pequena placa de madeira confirmava o nome da instituição. Pedrinho chegou correndo alguns minutos depois, com o mesmo sorriso do dia anterior. Bom dia, moço Roberto. O senhor chegou cedinho. Bom dia, Pedrinho. Não consegui dormir direito. A tia Carmen já está aqui. Ela chegou mais cedo hoje porque eu falei para ela sobre o senhor. Está ansiosa para conversar. Pedrinho conduziu Roberto através do portão até uma sala pequena que servia como recepção. O ambiente era limpo e organizado, mas claramente enfrentava dificuldades financeiras. As paredes precisavam de pintura e os móveis eram antigos, embora bem conservados. Uma mulher de aproximadamente 50 anos apareceu na porta, enxugando as mãos em um avental. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque e olhos gentis que irradiavam bondade. O senhor deve ser Roberto. Eu sou Carmen Silva, responsável pelo orfanato. Pedrinho me contou sobre sua situação. Dona Carmen, muito prazer. Estou desesperado para saber se realmente pode ser meu filho. Sente-se, por favor. Vou explicar tudo o que sei. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Carmen se acomodou na cadeira à frente de Roberto, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Roberto, há 6 meses recebi um bebê em circunstâncias muito especiais. Uma enfermeira do hospital, Dona Conceição, apareceu aqui durante a madrugada com uma criança recém-nascida. Ela estava muito emocionada. Disse que o bebê havia sido dado como se não tivesse sobrevivido, mas que ela percebeu sinais vitais muito fracos quando estava preparando o corpinho. Roberto sentiu o coração acelerar. E o que ela fez? Dona Conceição levou o bebê para a casa dela naquela noite e cuidou dele pessoalmente por 3 dias, usando equipamentos básicos que conseguiu emprestado de colegas. Quando a criança se estabilizou, ela trouxe para cá porque sabia que eu já havia cuidado de casos similares. Por que ela não procurou a família imediatamente? Carmen suspirou, demonstrando o peso da decisão. Porque a família já estava sofrendo demais. O pai havia perdido a esposa e acreditava ter perdido também o filho. Dona Conceição não queria dar uma esperança que poderia se transformar em outra tragédia se a criança não conseguisse se desenvolver normalmente. E conseguiu. Roberto, o Miguel, assim chamamos o bebê, é uma criança saudável e muito esperta. Se desenvolveu normalmente em todos os aspectos.
Dona Conceição vem visitá-lo toda semana para acompanhar seu progresso. Roberto se levantou da cadeira, incapaz de conter a ansiedade. Posso vê-lo? Claro, mas antes, preciso avisar que existem procedimentos legais que devemos seguir. Se realmente for seu filho, precisaremos de exames de DNA e documentação adequada. Carmen conduziu Roberto por um corredor estreito até uma sala ampla, onde várias crianças brincavam sob supervisão de 2 mulheres jovens. No canto mais afastado, sentado sozinho com alguns brinquedos coloridos, estava um bebê de aproximadamente 7 meses. Roberto parou na porta, seu coração quase saindo pela boca. O bebê tinha cabelos castanhos claros e, quando levantou o rostinho na direção deles, revelou um par de olhos verdes, exatamente iguais aos seus. Quando sorriu ao ver Pedrinho se aproximando, uma pequena covinha apareceu no lado esquerdo de seu rosto. Meu Deus! Sussurrou Roberto. É ele, moço! Exclamou Pedrinho. Falei que era igualzinho ao senhor. Roberto se aproximou devagar, como se estivesse em um sonho. O bebê o observou com curiosidade, sem demonstrar medo. Em seu pulso pequeno, uma pulseirinha azul com estrela dourada brilhava sob a luz da manhã. Posso pegá-lo no colo? Perguntou Roberto, a voz embargada pela emoção. Carmen assentiu com um sorriso compreensivo. Roberto se ajoelhou ao lado do bebê, estendendo os braços cuidadosamente. Para sua surpresa, a criança se deixou pegar sem resistência, encostando a cabecinha em seu ombro como se o reconhecesse. Naquele momento, Roberto teve certeza absoluta. Aquele era seu filho, o bebê que Marina carregara no ventre com tanto amor, que haviam sonhado em conhecer juntos. Uma lágrima desceu por seu rosto enquanto abraçava a criança que acreditara ter perdido para sempre. Miguel, meu menino, sussurrou. O bebê balbuciou alguns sons e agarrou uma mecha do cabelo de Roberto, brincando como fazem naturalmente as crianças pequenas. Era um momento de pura magia, pai e filho finalmente reunidos, após meses de separação dolorosa. Roberto, disse Carmen gentilmente, vou ligar para Dona Conceição. Ela precisa explicar pessoalmente tudo o que aconteceu naquela noite. Enquanto Carmen se afastava para fazer a ligação, Pedrinho se sentou no chão ao lado de Roberto. Eu sabia que era seu filho, moço Roberto. O Miguel sempre ficava quietinho quando eu falava sobre o homem que chorava no cemitério. Era como se ele soubesse que era sobre o pai dele. Roberto olhou para Pedrinho com gratidão infinita. Pedrinho, como posso agradecer o que você fez por nós? Não precisa agradecer nada. Só quero ver o Miguel crescer com o pai dele, como toda criança merece. Carmen retornou após alguns minutos, o telefone na mão. Dona Conceição está vindo para cá. Disse que sempre esperou por este dia e que tem muita coisa para explicar. Enquanto esperavam, Roberto permaneceu com Miguel no colo, observando cada detalhe do filho que havia perdido e reencontrado. O bebê brincava com os botões de sua camisa, ocasionalmente olhando diretamente em seus olhos com uma intensidade surpreendente. Carmen, posso perguntar como tem sido a rotina dele aqui? Miguel é uma criança muito tranquila. Dorme bem, come bem, interage positivamente com as outras crianças. As voluntárias sempre comentam que ele parece estar procurando por alguém, como se soubesse que sua família viria buscá-lo. Ele tem algum problema de saúde? Nenhum. Dona Conceição trouxe todos os exames que fez com ele durante os primeiros dias. Está tudo perfeito. É uma criança saudável em todos os aspectos. Uma hora depois, Dona Conceição chegou ao orfanato. Era uma senhora baixinha de cabelos completamente grisalhos, mas com olhos vivos e expressivos. Usava uniforme de enfermeira e carregava uma pasta de documentos. Roberto Almeida? Perguntou, estendendo a mão. Dona Conceição, a senhora salvou meu filho. Conceição olhou para Miguel no colo de Roberto e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu menino, como você cresceu! Ela se aproximou e acariciou gentilmente o rosto da criança, que sorriu ao reconhecê-la. Roberto, preciso contar exatamente o que aconteceu naquela noite, a verdade que guardei por 6 meses.
Todos se acomodaram na sala de Carmen, enquanto Conceição abriu sua pasta de documentos. Quando sua esposa chegou ao hospital, ela ainda estava consciente, mesmo com os ferimentos graves. A primeira coisa que ela me disse foi: "Salve meu bebê. Por favor, salve meu bebê." Roberto sentiu um nó na garganta. Fizemos uma cesariana de emergência, enquanto os médicos tentavam estabilizar Marina. O bebê nasceu aparentemente sem vida, muito roxinho, sem resposta. O médico plantonista declarou que, infelizmente, não havia sobrevivido. Mas então, eu estava preparando o corpinho quando percebi um movimento muito sutil no peito. Aproximei meu ouvido e escutei um batimento cardíaco extremamente fraco. Imediatamente chamei o médico, mas ele disse que eram apenas reflexos post-mortem. Conceição parou para limpar os olhos antes de continuar. Eu não acreditei. Levei o bebê para uma sala reservada e comecei procedimentos de reanimação básica. Depois de 20 minutos, ele abriu os olhinhos e deu um choro fraquinho, mas era um choro de vida. Por que não avisou imediatamente? Porque nesse momento soubemos que Marina havia partido. Roberto, você estava destruído, gritando pelos corredores. Foi preciso sedá-lo. Pensei que se eu contasse sobre o bebê e ele não conseguisse sobreviver, você sofreria 2 perdas no mesmo dia. Roberto compreendeu a lógica, mesmo sendo dolorosa. Então levei ele para casa e cuidei pessoalmente durante 3 dias, usando equipamentos que peguei emprestado do hospital. Quando vi que estava estável, trouxe para Carmen, porque sabia que ela cuidaria bem dele. E por que não me procurou depois? Conceição hesitou, claramente lutando com emoções difíceis, porque durante os primeiros meses, você estava em um estado muito ruim. Carmen me contava que você aparecia embriagado no cemitério, gritando que queria morrer junto com Marina e seu filho. Achei que não era o momento certo. Roberto se lembrou vagamente daqueles primeiros meses após a perda de Marina. Realmente havia passado por um período muito difícil, afogando sua dor no álcool e isolando-se de todos. Mas eu melhorei. Por que não me procurou depois? Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como explicar que escondi seu filho por meses? Como justificar uma decisão que tomei em desespero, mesmo sendo com boas intenções? Conceição retirou um envelope da pasta. Roberto, aqui estão todos os exames médicos do Miguel desde que nasceu, incluindo um exame de DNA que fiz há 3 meses. DNA? Com quem? Com amostras de cabelo que consegui da escova de Marina, que ainda estava em seus pertences no hospital. O resultado confirma que Miguel é filho dela, e, consequentemente, seu. Roberto abriu o envelope com mãos trêmulas e leu o resultado. 99,9% de compatibilidade genética. Todas as dúvidas que ainda pudessem existir se dissolveram completamente. Miguel é oficialmente meu filho. É seu filho, Roberto. E Marina ficaria muito feliz em saber que você o encontrou. Naquele momento, Roberto compreendeu que sua vida havia mudado completamente. Não era mais um homem destruído pela perda, mas um pai que havia recuperado a razão para viver. Miguel representava uma parte de Marina que continuaria viva, crescendo e se desenvolvendo sob seus cuidados. Conceição, Dona Carmen, Pedrinho, não sei como agradecer o que vocês fizeram. Não precisa agradecer, Roberto. Só cuide bem desse menino, ele é especial. Vou cuidar como Marina gostaria. Prometo. Carmen se levantou e foi buscar uma pequena mala com as roupinhas e brinquedos de Miguel. Roberto, tecnicamente precisamos formalizar alguns documentos antes de você levar Miguel para casa. Mas considerando as circunstâncias especiais e o exame de DNA, podemos acelerar o processo. Quanto tempo demora? Com a ajuda de Dona Conceição e os documentos médicos, talvez 1 semana. Mas você pode levar Miguel hoje mesmo, desde que assine alguns termos de responsabilidade temporária. Roberto assentiu imediatamente. Não conseguiria se separar do filho novamente, nem mesmo por alguns dias. Enquanto Carmen preparava os documentos, Pedrinho se aproximou de Roberto. Moço Roberto, posso fazer um pedido? Claro, Pedrinho. Você pode pedir qualquer coisa. Posso visitar o Miguel de vez em quando? Eu gosto muito dele.
Roberto sorriu, comovido com o carinho que o menino demonstrava por seu filho. Pedrinho, você não vai só visitar. Quero que você seja parte da família do Miguel. Pode aparecer em casa sempre que quiser. Sério? Sério. E mais, se sua mãe concordar, gostaria que você estudasse em uma escola particular. Vou pagar seus estudos como forma de agradecimento. Pedrinho ficou sem palavras, seus olhos brilhando de emoção. Obrigado, moço Roberto. Prometo que vou estudar muito. Sei que vai, você é um menino muito especial. Após assinar todos os documentos necessários, Roberto finalmente pôde sair do orfanato, carregando Miguel nos braços. O bebê estava acordado e curioso, observando tudo ao redor com seus olhos verdes brilhantes. Miguel, disse Roberto enquanto o acomodava no assento especial que havia comprado no caminho. Agora vamos para casa. Nossa casa. Durante a viagem até a Vila Real, Roberto não conseguia parar de olhar pelo retrovisor para verificar se Miguel estava bem. A criança balbuciava contente, brincando com os brinquedinhos que Carmen havia colocado na mala. Ao chegar em casa, Roberto fez questão de mostrar cada cômodo para Miguel, como se a criança pudesse compreender a importância daquele momento. Olha, Miguel, este é seu quarto. Sua mamãe preparou tudo com muito carinho para quando você nascesse. Roberto colocou Miguel no berço que havia permanecido vazio por 6 meses. O bebê se acomodou perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Na parede, a foto de Marina grávida parecia sorrir para o filho que finalmente havia chegado em casa. Marina, sussurrou Roberto, nosso menino está aqui. Prometo que vou amá-lo por nós dois. Naqueles primeiros dias em casa, Roberto descobriu as alegrias e desafios de ser pai sozinho. Miguel era um bebê tranquilo, mas exigia atenção constante. Roberto contratou uma babá experiente, Dona Irene, para ajudá-lo durante o dia, mas fazia questão de cuidar pessoalmente do filho sempre que possível. Pedrinho aparecia todos os dias após a escola, ajudando com Miguel e se tornando gradualmente parte da rotina familiar. Roberto cumpriu sua promessa e matriculou o menino no mesmo colégio particular onde pretendia matricular Miguel no futuro. Como foi a escola hoje, Pedrinho? Foi legal, moço Roberto. A professora de português elogiou minha redação sobre família. O que você escreveu? Escrevi sobre como algumas famílias se formam de jeitos diferentes. Sobre como você, eu e o Miguel viramos família mesmo sem ser parentes de sangue. Roberto ficou emocionado com a maturidade de Pedrinho. O menino realmente compreendia o significado daquela união especial que haviam construído. 3 meses depois do reencontro, Roberto decidiu fazer uma festa para comemorar o primeiro aniversário de Miguel. Convidou Carmen, Conceição, Pedrinho e sua mãe, Rosemeire, além de alguns amigos próximos. A festa foi realizada no jardim da casa, decorado com balões azuis e amarelos. Miguel, agora com 10 meses, engatinhava pela grama e interagia alegremente com todos os convidados. Roberto, disse Dr. Maurício, que também estava presente, você se tornou um pai exemplar. Marina ficaria orgulhosa. Doutor, posso confessar uma coisa? Durante os primeiros meses após perder Marina, pensei em desistir de tudo. Foi Miguel que me deu força para continuar. E Pedrinho também teve um papel fundamental. Aquele menino mudou o destino de vocês dois. Roberto olhou para Pedrinho, que brincava no chão com Miguel, e sorriu. Pedrinho é um anjo. Sem ele, eu nunca teria encontrado meu filho. Durante a festa, Conceição se aproximou de Roberto com uma expressão séria. Roberto, posso conversar com você em particular? Claro, Conceição. Aconteceu alguma coisa? Eles se afastaram para a varanda da casa, onde poderiam conversar reservadamente. Roberto, há algo que ainda não contei sobre a noite em que Miguel nasceu. Roberto sentiu um frio na barriga. O que é? Marina estava consciente por alguns minutos após o parto. Ela me pediu para entregar uma coisa para você, caso algo acontecesse com ela. Conceição retirou da bolsa um pequeno envelope amarelado. O que é isso? Uma carta que Marina escreveu para você durante a gravidez. Ela sempre carregava na bolsa. Disse que era para você ler quando o bebê nascesse. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas. Na frente,
Estava escrito com a letra delicada de Marina. Para Roberto, com todo o meu amor. Por que não me deu antes? Porque achei que você precisava primeiro encontrar Miguel e se estabilizar emocionalmente. Essa carta tem conteúdo muito emocionante. Roberto abriu o envelope cuidadosamente e desdobrou 2 páginas manuscritas. Meu amor, se você está lendo esta carta, é porque nosso bebê finalmente nasceu e eu queria que você soubesse de algumas coisas importantes. Primeiro, quero que saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Ver nosso filho crescendo dentro de mim, sentir cada chutinho, imaginar como seria seu rostinho. Tudo isso me fez descobrir um amor que nem sabia que existia. Roberto, você vai ser um pai maravilhoso. Sei que às vezes se preocupa demais, que quer controlar cada detalhe para garantir que tudo saia perfeito. Mas quero que saiba que nosso filho não precisa de perfeição. Ele só precisa de amor, paciência e de um pai presente. Se algo acontecer comigo durante o parto, sei que você vai dizer que estou sendo dramática, mas uma mulher sente essas coisas. Promete que vai cuidar muito bem do nosso bebê. Promete que vai ensinar para ele como a mamãe o amava, mesmo antes de conhecê-lo? E Roberto, se eu não estiver mais aqui, promete que vai ser feliz? Que vai encontrar alegria na paternidade e construir memórias lindas com nosso filho? Não quero que você fique preso no passado. Quero que viva intensamente cada momento com nosso bebê. Ele vai ter seus olhos verdes, tenho certeza, e sua determinação. E espero que tenha também sua bondade e sua capacidade de amar profundamente. Te amo mais que qualquer palavra pode expressar. Para sempre sua, Marina PS. O nome do bebê. Se for menino, que tal, Miguel? Como o São Miguel, que protege as famílias. Sempre gostei desse nome. Roberto terminou de ler a carta com os olhos cheios de lágrimas. Marina havia previsto tudo. Sua preocupação em ser um bom pai, a necessidade de ser feliz novamente e até mesmo o nome da criança. Conceição. Marina escolheu o nome Miguel. Eu sei. Foi a última palavra que ela disse antes de partir. Miguel, cuide do meu Miguel. Roberto voltou para a festa com o coração apertado, mas também com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Marina havia deixado não apenas seu filho, mas também suas palavras de amor e orientação para ajudá-lo na jornada da paternidade. Encontrou Miguel no colo de Pedrinho, os dois brincando com um cavalinho de pelúcia. Miguel, disse Roberto, pegando o filho no colo, sua mamãe deixou um recado especial para você. Quando você crescer, vou contar tudo sobre como ela te amava. Naquela noite, após todos os convidados irem embora, Roberto deu banho em Miguel, colocou o pijaminha com estampa de estrelinhas e o nininou no berço. O bebê segurava firmemente sua pulseirinha azul com estrela dourada, como sempre fazia na hora de dormir. Boa noite, meu filho. Papai está aqui e nunca mais vai deixar você sozinho. Miguel balbuciou algumas palavrinhas que Roberto interpretou como papai, embora soubesse que ainda era cedo para primeiras palavras. Antes de sair do quarto, Roberto olhou mais uma vez para a foto de Marina na parede. Obrigado, amor. Obrigado por nosso filho. E obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro nunca acaba. 2 anos se passaram desde o reencontro. Miguel havia crescido e se tornado uma criança curiosa e carinhosa. Suas primeiras palavras foram papai e Pedrinho, demonstrando a importância que ambos tinham em sua vida. Pedrinho, agora com 12 anos, continuava sendo uma presença constante na família, ajudando com Miguel e se destacando na escola particular. Roberto havia transformado completamente sua rotina, reduziu significativamente suas atividades profissionais para se dedicar mais à paternidade, delegando parte dos negócios para sócios de confiança. A empresa continuava próspera, mas ele havia aprendido que sucesso profissional sem família para compartilhar não tinha sentido. Papai, parque? Perguntou Miguel, agora com 2 anos e meio, apontando para a janela. Claro, meu amor. Vamos chamar o Pedrinho para ir conosco. Pedrinho, Pedrinho! Gritou Miguel correndo pela casa.
Pedrinho apareceu correndo da cozinha, onde estava fazendo o dever de casa com a ajuda de Dona Irene. E aí, Pestinha, quer ir brincar no parque? Sim, escorregador. Roberto observou a interação entre os dois com um sorriso no rosto. Pedrinho havia se tornado muito mais que um amigo da família. Era praticamente um irmão mais velho para Miguel. No parque, enquanto Miguel brincava no escorregador sob supervisão de Pedrinho, Roberto refletia sobre como sua vida havia mudado completamente. Há 2 anos, era um homem destruído pela perda, sem propósito ou esperança. Hoje, tinha uma família que o amava e um motivo claro para acordar feliz todos os dias. Moço Roberto, disse Pedrinho, se aproximando enquanto Miguel brincava na areia. Posso falar uma coisa? Claro, Pedrinho. O que foi? Minha mãe conversou comigo ontem sobre uma coisa importante. Roberto notou que Pedrinho estava mais sério que o normal. O que ela disse? Ela está muito grata por tudo que o senhor fez por mim. A escola, as roupas, os livros, tudo. Mas ela acha que talvez esteja na hora de eu voltar para a casa dela de vez. Roberto sentiu uma pontada de preocupação. Pedrinho havia se tornado parte integral de sua família. Por que ela acha isso? Porque ela conseguiu um emprego melhor, de gerente da limpeza na escola municipal. Agora ela pode cuidar melhor de mim. Roberto compreendeu a preocupação de Rosemeire. Era natural que uma mãe quisesse ter o filho mais próximo. Pedrinho, o que você quer? Eu quero ficar perto do Miguel e do senhor, mas também quero ver minha mãe mais vezes. Será que existe um jeito? Roberto pensou por alguns momentos antes de responder. Pedrinho, que tal se oferecermos um emprego para sua mãe aqui em casa? Ela poderia ser a governanta oficial, cuidar da organização da casa, e vocês 2 morariam conosco. Assim você ficaria perto da sua mãe e também continuaria sendo o irmão do Miguel. Os olhos de Pedrinho se iluminaram. Sério, moço Roberto? A senhora aceita esse tipo de coisa? Claro que sim. Esta casa é grande demais para nós 3. Seria muito bom ter você e sua mãe morando aqui oficialmente. E a minha mãe ia gostar muito de trabalhar numa casa organizada em vez de ficar limpando escola até tarde. Naquela mesma tarde, Roberto conversou com Rosemeire sobre a proposta. Ela se emocionou com a oferta e aceitou imediatamente. Roberto, não sei como agradecer tudo que você tem feito por mim e pelo Pedrinho. Rosemeire, quem tem que agradecer sou eu. Pedrinho salvou minha vida quando me levou até Miguel. Agora ele é família. Família? Repetiu Rosemeire, emocionada. Faz tempo que não sentia que tínhamos uma família de verdade. Uma semana depois, Rosemeire e Pedrinho se mudaram oficialmente para a casa de Roberto. O ambiente ficou ainda mais acolhedor, com risadas de criança ecoando pelos corredores e conversas animadas durante as refeições. Miguel adorou ter Pedrinho morando na mesma casa. Agora podia acordar e encontrar seu irmão a qualquer hora, brincar junto no jardim e pedir ajuda sempre que precisava. Pedrinho, ensina? Pedia Miguel, tentando montar um quebra-cabeça difícil demais para sua idade. Calma, Pestinha. Vamos começar pelas bordas, igual você me ensinou, moço Roberto. Roberto observava essas interações com alegria infinita. Havia criado muito mais que uma família. Havia criado um lar verdadeiro, cheio de amor e cumplicidade. Certa noite, durante o jantar, Miguel fez uma pergunta que deixou todos emocionados. Papai, mamãe onde está? Roberto havia se preparado para esse momento, mas ainda sentiu um aperto no coração. A mamãe está no céu, meu amor. Ela te ama muito, mas não pode estar aqui conosco. Por quê? Porque Deus precisava dela lá no céu. Mas ela deixou você aqui comigo para eu cuidar com muito carinho. Miguel pensou por alguns momentos. Mamãe bonita? A mamãe era a mulher mais bonita do mundo. E sabe de uma coisa? Você tem os olhos iguais aos dela. Igual? Igualzinho. Quando você cresce, vai ficar parecido com a mamãe e com o papai. Miguel sorriu, satisfeito com a explicação. Para uma criança de 2 anos, aquilo era suficiente para compreender que tinha uma mãe especial que o amava mesmo estando longe. Pedrinho, que havia acompanhado toda a conversa, se aproximou de Miguel. Sabe, Pestinha, sua mamãe deve estar muito feliz no céu vendo como você está crescendo forte e inteligente. Mamãe feliz? Muito feliz.
E o Pedrinho tem razão, acrescentou Roberto. A mamãe fica feliz quando você brinca, quando aprende coisas novas, quando dá abraços no papai. Miguel se levantou da cadeirinha e abraçou Roberto com força. Amo papai. Papai também ama você, meu filho. Muito, muito mesmo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 3 anos se passaram e Miguel estava completando 5 anos de idade. Roberto decidiu fazer uma festa especial para comemorar, convidando não apenas amigos e familiares, mas também todas as crianças do orfanato São Vicente, além dos funcionários que haviam ajudado no reencontro. A festa foi realizada no clube da cidade, com decoração temática do personagem favorito de Miguel, um super-herói que protegia famílias. Carmen, Conceição, todas as crianças do orfanato, colegas de escola de Pedrinho e diversos amigos da família estavam presentes. Miguel, disse Roberto durante o discurso de agradecimento, há 5 anos você trouxe luz de volta para a vida do papai. Hoje somos uma família feliz porque você existe. E por que o Pedrinho me achou? Gritou Miguel, provocando risos em todos os presentes. Isso mesmo. Porque o Pedrinho teve um coração bonito e nos ajudou a ficar juntos. Pedrinho, agora com 15 anos e já bem alto, corou com o elogio. Moço Roberto, posso falar uma coisa na frente de todo mundo? Claro, Pedrinho. Pedrinho pegou o microfone com certa timidez. Eu queria agradecer ao moço Roberto por ter mudado minha vida e a vida da minha mãe. Antes de conhecer ele, a gente passava dificuldade e eu não sabia se ia conseguir estudar direito. Hoje estou no 1º ano do ensino médio. Tiro notas boas e tenho uma família que me ama. Rosemeire se emocionou visivelmente. E queria falar para o Miguel que ele é o irmãozinho mais legal do mundo, mesmo sendo teimoso e bagunceiro. Eu não sou bagunceiro, protestou Miguel, fazendo todos rirem novamente. É sim, Pestinha, mas é meu irmão bagunceiro favorito. Durante a festa, Carmen se aproximou de Roberto com um sorriso especial. Roberto, tenho uma novidade para compartilhar. O que é? O orfanato recebeu uma doação muito generosa de uma família anônima. Conseguiremos reformar completamente o prédio e contratar mais funcionários qualificados. Roberto sorriu, sabendo exatamente quem era o doador anônimo. Que bom, Carmen. As crianças merecem o melhor cuidado possível. E tem mais. Com essa doação, poderemos implementar um programa de acompanhamento para crianças que saem do orfanato, ajudando na transição para famílias adotivas ou para a vida independente. Excelente ideia. Toda criança merece uma chance real de construir uma vida feliz. Conceição, que estava próxima, se juntou à conversa. Roberto, posso dizer que você é um exemplo de como a paternidade transforma um homem? Você se tornou ainda mais generoso e sensível depois que recuperou Miguel. Conceição, a paternidade me ensinou que existem coisas muito mais importantes que sucesso profissional ou dinheiro. Me ensinou que família é tudo. Durante a festa, Roberto observou Miguel brincando alegremente com as outras crianças. O menino havia se tornado uma criança segura, carinhosa e muito sociável. Falava constantemente sobre seus planos de futuro, que incluíam sempre Pedrinho e papai Roberto em todas as aventuras que imaginava. Papai, quando eu crescer vou trabalhar com você? Perguntou Miguel durante o lanche. Se você quiser, meu filho. Mas você pode escolher qualquer profissão que te faça feliz. Quero ser igual o Pedrinho. Como assim? O Pedrinho ajuda crianças que não têm família. Eu também quero ajudar. Roberto ficou emocionado com a resposta. Miguel, mesmo tão pequeno, já demonstrava a mesma generosidade que caracterizava Pedrinho. É uma escolha muito bonita, Miguel. Ajudar outras pessoas sempre é uma boa decisão. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Miguel foi dormir, Roberto, Pedrinho e Rosemeire se sentaram na varanda da casa para conversar. Roberto, disse Rosemeire, preciso confessar uma coisa. O que foi? Quando Pedrinho me contou pela primeira vez sobre o bebê do orfanato que se parecia com você, eu achei que era coisa de criança.
Nunca imaginei que realmente fosse seu filho. Eu também duvidei no começo. Parecia bom demais para ser verdade. Mas Pedrinho insistiu tanto que comecei a acreditar. Ele dizia: "Mãe, eu sei que é o filho do moço que chora no cemitério. Tenho certeza." Roberto olhou para Pedrinho com carinho. "Pedrinho, como você teve tanta certeza?" Pedrinho coçou a cabeça pensativo. "Não sei explicar direito, moço Roberto. Mas quando eu olhava para o Miguel, era como se ele estivesse esperando por alguém especial. E quando eu via o senhor no cemitério, parecia que o senhor estava procurando por alguém também. Você fez a conexão entre os dois." "É. Achei que se um estava esperando e o outro estava procurando, talvez eles fossem da mesma família." Rosemary sorriu para o filho. Pedrinho sempre foi muito observador. Desde pequeno notava coisas que os adultos não percebiam. "E ainda bem que notou", disse Roberto. "Se não fosse por ele, Miguel e eu nunca teríamos nos encontrado." Naquele momento, Miguel apareceu na varanda de pijama, esfregando os olhos. "Não consigo dormir." "Vem cá, pestinha", chamou Pedrinho, abrindo os braços. Miguel se aninhou no colo de Pedrinho, que começou a contar uma história inventada sobre um príncipe corajoso que morava em um castelo com seu pai e seu irmão mais velho. "E eles eram felizes?" perguntou Miguel, já com os olhos pesados de sono. "Muito felizes, porque tinham uma coisa mais valiosa que todo o ouro do mundo." "O quê?" "O amor um do outro." Miguel sorriu e logo adormeceu no colo de Pedrinho. Roberto o pegou cuidadosamente e o levou de volta para o quarto, cobrindo-o com um cobertor macio. "Boa noite, meu príncipe", sussurrou, beijando a testa do filho. Alguns meses depois, Roberto recebeu uma ligação inesperada de Dr. Maurício. "Roberto, preciso conversar com você sobre algo importante. Pode vir ao meu consultório?" "Claro, doutor." "Aconteceu alguma coisa?" "Prefiro falar pessoalmente. É sobre Marina." Roberto sentiu um frio na barriga. O que poderia ter surgido sobre Marina depois de tantos anos? No consultório de Dr. Maurício, Roberto encontrou também Conceição, que estava com uma expressão séria. "Roberto", começou o Dr. Maurício, "Conceição me procurou com uma informação que vocês precisam saber." "O que é?" Conceição respirou fundo antes de falar. "Roberto, quando Marina chegou ao hospital naquela noite, ela estava carregando algo além das suas coisas pessoais." "O quê?" "Um envelope lacrado com instruções muito específicas. Ela me pediu para entregá-lo a você apenas se Miguel completasse 5 anos saudável." Roberto pegou o envelope que Conceição lhe estendia. Era amarelado pelo tempo e estava escrito: "Para Roberto, quando nosso filho fizer 5 anos." "Por que vocês não me deram antes?" "Porque Marina foi muito clara. Apenas se Miguel completasse 5 anos perfeitamente saudável." Ela tinha medo de que algo acontecesse durante o desenvolvimento dele nos primeiros anos. Roberto abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta e uma pequena chave dourada. "Meu amor, se você está lendo isto, significa que nosso filho completou 5 anos e está bem. Significa também que você conseguiu ser o pai maravilhoso que sempre soube que seria. Roberto, quero que saiba que durante toda a gravidez eu senti que algo poderia acontecer comigo. Não foi premonição ou superstição, foi apenas intuição de mãe. Por isso, preparei um presente especial para você e nosso filho. No Banco Santander, agência 1247, há um cofre registrado em nome dos dois, Roberto e Miguel Almeida. O número do cofre é 0583 e esta é a chave. Dentro do cofre você encontrará 1. Todas as fotos da minha gravidez que tirei escondido, mostrando como nosso bebê crescia dentro de mim mês a mês. 2. Cartas que escrevi para ele durante cada mês da gravidez, contando sobre como era aguardado e amado. 3. Um vídeo que gravei para ser mostrado no aniversário de 15 anos dele, explicando sobre nosso amor e sobre como ele foi sonhado. 4. A certidão de nascimento original dele com o nome que escolhi, Miguel Almeida. 5. Um colar que pertenceu à minha avó, para ser dado a ele quando se casar. 6. E uma carta especial para você, explicando por que te amo tanto e por que acredito que você será um pai perfeito.
Roberto, se algum dia você encontrar uma nova companheira que ame você e Miguel, fique feliz. Não se sinta culpado por reconstruir sua vida. Eu quero que vocês sejam felizes. Cuide bem do nosso menino. Ensine a ele sobre o amor, sobre bondade, sobre generosidade. Mostre que família é o bem mais precioso que existe. Te amo para sempre, Marina PS. Tenho certeza de que Miguel se parecerá muito com você, mas espero que tenha também um pouco da minha teimosia. Roberto terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Mais uma vez, Marina havia pensado em tudo, deixando presentes e orientações para garantir que o amor dela por Miguel permanecesse vivo através dos anos. Conceição, Marina realmente deixou tudo isso no banco? Deixou sim. Eu a acompanhei no banco durante o 7º mês de gravidez. Ela gastou uma tarde inteira organizando tudo. Dr. Maurício se aproximou de Roberto. Roberto, Marina realmente te amava muito. Ela se preparou para todas as possibilidades, sempre pensando no bem-estar de vocês dois. Doutor, ela era uma pessoa especial. Mesmo agora, 5 anos depois, ainda consegue me surpreender com seu amor. Naquela mesma tarde, Roberto foi ao banco acompanhado de Miguel, Pedrinho e Rosemeire. Queria que todos vissem o presente que Marina havia preparado. Papai, o que tem naquela caixinha? Perguntou Miguel curioso. Presentes da mamãe para você, meu filho. A mamãe deixou presentes? Deixou. Ela preparou tudo com muito carinho antes de você nascer. Quando abriram o cofre, Roberto ficou emocionado com a quantidade de material que Marina havia guardado. Havia centenas de fotos mostrando o crescimento da barriga, cartas manuscritas com datas específicas, o vídeo gravado com uma câmera emprestada e a certidão de nascimento original de Miguel. Olha, Miguel, disse Roberto mostrando uma foto de Marina aos 7 meses de gravidez. Você estava aqui dentro da barriga da mamãe. Eu estava ali dentro. Estava. E a mamãe conversava com você todos os dias, contando histórias e cantando músicas. Miguel tocou delicadamente a foto com seus dedinhos pequenos. Mamãe bonita. Muito bonita. E ela te amava muito. Muito mesmo. Pedrinho, que estava observando tudo com curiosidade, perguntou. Moço Roberto, posso ler uma das cartas que ela escreveu para o Miguel? Claro, Pedrinho. Pedrinho pegou uma carta datada do 5º mês de gravidez e leu em voz alta. Meu bebê, hoje você fez a primeira vez aqueles chutinhos que as mamães sempre falam. Papai estava no trabalho, então só eu senti. Foi a coisa mais emocionante da minha vida. Chutou bem forte, como se estivesse dizendo, Oi, mamãe, estou aqui. Chorei de alegria e fiquei conversando com você o resto da tarde. Papai vai ficar muito feliz quando contar para ele. Ele quer tanto sentir você se mexer. Bebê, quando você nascer, vai encontrar um mundo cheio de pessoas que já te amam. Papai, vovô, vovó, tios, todos estão ansiosos para te conhecer. Mas quero que saiba que o amor da mamãe é especial. É o amor de quem te carregou no coração antes mesmo de te carregar na barriga. Te amo, mamãe. Todos ficaram emocionados com a carta. Miguel, mesmo sem compreender completamente o conteúdo, percebia que se tratava de algo muito especial sobre ele e sua mãe. Pedrinho, lê mais uma? Pediu Miguel. Pedrinho escolheu uma carta do 8º mês. Meu príncipe, faltam poucas semanas para nos conhecermos pessoalmente. Estou nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Hoje papai montou seu berço. Ficou a tarde toda concentrado, lendo instruções e certificando-se de que tudo estava perfeito para você. É assim que ele é, dedicado e cuidadoso com tudo que ama. Bebê, se algum dia alguma coisa acontecer comigo, quero que saiba que papai vai cuidar muito bem de você. Ele pode parecer sério às vezes, mas tem o coração mais generoso do mundo. Prometeu que vai te ensinar a andar de bicicleta, a nadar, a jogar futebol, e eu sei que vai cumprir cada promessa. Te amo mais que as estrelas no céu, mamãe. Roberto precisou limpar os olhos várias vezes durante a leitura. Miguel, a mamãe realmente nos conhecia bem, né? Conhecia? Conhecia. Ela sabia que eu ia te ensinar a andar de bicicleta. Você vai ensinar. Claro que vou. Quando você ficar um pouquinho maior, vou te ensinar tudo o que a mamãe disse. Naquela noite,
Roberto organizou todas as cartas e fotos em álbuns especiais para que Miguel pudesse ter acesso sempre que quisesse, conhecer mais sobre sua mãe. O vídeo ficou guardado para ser assistido quando Miguel completasse 15 anos, conforme instruções de Marina. Papai, disse Miguel antes de dormir, a mamãe escreveu muitas cartinhas para mim. Escreveu sim, uma para cada mês que você crescia na barriga dela. Ela gostava de mim? Miguel, sua mãe te amava mais que tudo no mundo. Cada carta que ela escreveu foi feita com muito amor. E o Pedrinho também gosta de mim? O Pedrinho te ama como se você fosse irmão dele de verdade. Miguel sorriu, satisfeito. Então eu tenho mamãe no céu, papai aqui e irmão Pedrinho. Exato. Você tem uma família que te ama muito. E a tia Rose? A tia Rose também faz parte da nossa família. Miguel fechou os olhos, segurando sua pulseirinha azul como sempre fazia. Boa noite, papai. Boa noite, meu príncipe. Roberto ficou alguns minutos observando Miguel dormir, refletindo sobre como Marina havia conseguido estar presente na vida do filho, mesmo não estando fisicamente ali. As cartas, fotos e vídeo eram uma forma de amor que transcendia qualquer barreira. No dia seguinte, Roberto tomou uma decisão importante. Queria formalizar legalmente a situação de Pedrinho como membro da família. Rosemary, posso conversar com você sobre uma coisa séria? Claro, Roberto. O que foi? Gostaria de adotar Pedrinho oficialmente, fazer com que ele tenha os mesmos direitos que Miguel, incluindo herança e nome de família. Rosemary ficou surpresa com a proposta. Roberto, isso é muito sério. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Pedrinho já é meu filho no coração. Quero que seja também legalmente. E o que Pedrinho acha disso? Ainda não conversei com ele. Queria primeiro saber se você concorda. Rosemary pensou por alguns momentos. Roberto, Pedrinho é meu filho, mas reconheço que você tem sido mais pai para ele do que o próprio pai biológico jamais foi. Se isso vai garantir um futuro melhor para ele, eu concordo. Obrigado, Rosemary. Isso significa muito para mim. Naquela tarde, Roberto chamou Pedrinho para uma conversa particular. Pedrinho, posso te fazer uma pergunta importante? Claro, moço Roberto. Como você se sentiria se eu te adotasse oficialmente? Se você passasse a ser meu filho legal, com o mesmo sobrenome do Miguel? Pedrinho ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. O senhor quer mesmo me adotar? Quero sim. Você já é meu filho no coração. Gostaria que fosse também no papel. E eu ia ter o mesmo sobrenome que o Miguel? Isso. Você seria Pedro Henrique Almeida, irmão mais velho de Miguel Almeida. Os olhos de Pedrinho se encheram de lágrimas. Moço Roberto, eu sempre quis ter um pai de verdade, e o senhor tem sido o melhor pai que eu poderia ter. Então você aceita? Aceito sim. Pedrinho abraçou Roberto com força. Muito obrigado por querer ser meu pai. Obrigado você, Pedrinho, por ter salvado nossa família. O processo de adoção levou alguns meses, mas transcorreu sem problemas. Pedrinho oficialmente se tornou Pedro Henrique Almeida, filho adotivo de Roberto e irmão mais velho de Miguel. Na festa de comemoração da adoção, Miguel fez questão de apresentar Pedrinho para todos os convidados. Este é meu irmão Pedro Henrique Almeida. Agora, a gente tem o mesmo pai e o mesmo sobrenome. Pedrinho, agora com 16 anos, se emocionou com o carinho do irmão mais novo. E você é meu irmão Miguel Almeida, o mais bagunceiro de todos. Eu não sou bagunceiro. É sim, Pestinha, mas é meu irmão favorito. Carmen, que estava presente na festa, se aproximou de Roberto. Roberto, vocês construíram uma família linda. Marina ficaria muito orgulhosa. Carmen, tudo isso começou no seu orfanato. Se você não tivesse cuidado tão bem do Miguel, talvez essa história fosse diferente. Eu só fiz meu trabalho. Quem fez a diferença foi Pedrinho, com sua sensibilidade e coragem. É verdade, Pedrinho é um menino especial. Conceição se juntou à conversa. Roberto, posso dizer que acompanho o desenvolvimento de Miguel há 5 anos e ele está se tornando uma criança maravilhosa. Carinhoso, inteligente, generoso, ele puxou a mãe nas qualidades. Eu só cuido para que ele cresça sabendo que é muito amado.
e está fazendo um trabalho excepcional. Miguel tem sorte de ter você como pai. Durante a festa, Roberto observou suas duas crianças brincando juntas. Miguel, agora com 5 anos e meio, era uma criança segura e feliz. Pedrinho, aos 16, era um adolescente responsável, estudioso e carinhoso. Ambos se tratavam como irmãos verdadeiros, com toda a cumplicidade e carinho que essa relação especial proporcionava. "Pessoal", gritou Miguel, chamando a atenção de todos, "quero falar uma coisa importante." Todos se aproximaram para ouvir o que o menino tinha a dizer. "Eu amo meu papai Roberto, meu irmão Pedro Henrique, minha tia Rose e minha mamãe que está no céu. E nós amamos você também, Pestinha", respondeu Pedrinho. Roberto se ajoelhou ao lado dos dois meninos e os abraçou. "Papai também ama vocês dois muito, muito mesmo. Vocês são o que há de mais importante na minha vida." Rosemer se aproximou do grupo familiar. "Roberto, obrigada por ter dado para os meus filhos a família que eu sempre quis dar, mas nunca consegui sozinha. Rosemeire, você deu ao Pedrinho os valores que fizeram ele se tornar essa pessoa maravilhosa. Eu só ofereci oportunidades. O mérito é seu." "Agora somos uma família completa", disse Pedrinho. "Pai, mãe, irmão mais novo bagunceiro." "Eu não sou bagunceiro", protestou Miguel mais uma vez, fazendo todos rirem. 2 anos se passaram e a família Almeida havia encontrado uma rotina perfeita. Roberto continuava administrando seus negócios, mas sempre priorizando tempo de qualidade com os filhos. Pedrinho estava no 3º ano do ensino médio, tirando excelentes notas e sendo exemplo para os colegas. Miguel, aos 7 anos, era uma criança curiosa que fazia 1000 perguntas por dia e adorava ouvir histórias sobre sua mãe. "Papai", disse Miguel certa manhã durante o café, "posso visitar o cemitério onde a mamãe está?" Roberto ficou surpreso com o pedido. Havia evitado levar Miguel ao cemitério, achando que poderia ser traumático para uma criança. "Por que você quer ir lá, filho?" "Porque quero conversar com ela, contar como estou crescendo e que estou aprendendo a ler." Pedrinho, que estava tomando café antes de ir para a escola, apoiou a ideia. "Acho legal, pai. Quando eu era pequeno e conversava com meu avô no cemitério, sempre me sentia melhor." Roberto pensou por alguns momentos. Talvez fosse realmente importante para Miguel conhecer o local onde Marina descansava. "Tudo bem, Miguel. No sábado vamos lá juntos. O Pedro pode ir também?" "Claro que pode." No sábado pela manhã, a família foi toda ao cemitério municipal. Miguel levava um desenho que havia feito na escola, mostrando uma família feliz composta por 4 pessoas: papai, irmão, ele próprio, e uma mulher com asas representando a mamãe no céu. "É aqui que a mamãe está?" perguntou Miguel, olhando para a lápide de mármore. "É aqui, meu filho." Miguel se aproximou da lápide e tocou delicadamente a foto de Marina. "Oi, mamãe, eu sou o Miguel, seu filho." Roberto sentiu um nó na garganta ao ouvir as primeiras palavras do filho para Marina. "Mamãe, eu trouxe um desenho para você. O papai disse que você gosta de desenhos." Miguel colocou cuidadosamente o papel sobre a lápide. "Este sou eu, este é o papai, este é o Pedro que é meu irmão e esta é você com asas porque está no céu." Pedrinho se aproximou de Miguel e colocou a mão em seu ombro em gesto de apoio. "Mamãe", continuou Miguel, "eu já sei ler algumas palavras. A professora disse que sou muito esperto. E sei andar de bicicleta também. O papai me ensinou igual você falou que ele ia ensinar." Roberto se emocionou, lembrando das cartas onde Marina previa exatamente aquela situação. "E mamãe, o Pedro virou meu irmão de verdade agora. Ele cuida de mim e me ajuda com o dever de casa. Você ia gostar muito dele." Miguel ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando a foto de Marina. "Papai, a mamãe pode me ouvir?" "Tenho certeza que pode, meu filho. Mães sempre ouvem seus filhos, mesmo quando estão longe. Então, mamãe, eu te amo muito. E o papai fala que você me ama também." "Muito, muito mesmo", confirmou Roberto. Pedrinho se aproximou da lápide. "Tia Marina, obrigado por ter deixado o Miguel para a gente. Ele é o irmãozinho mais especial do mundo. E obrigado por ter escolhido o moço Roberto para ser pai dele. Ele é o melhor pai que existe."
Roberto abraçou os dois meninos, emocionado com a naturalidade com que tratavam a situação. Marina, disse Roberto dirigindo-se à lápide, nossos meninos estão crescendo com muito amor. Miguel está se tornando uma criança maravilhosa e Pedrinho é um adolescente que qualquer pai teria orgulho. Prometo que vou continuar cuidando deles como você gostaria. E vou contar sempre sobre você, para que Miguel cresça sabendo como era amado desde antes de nascer. Durante o caminho de volta para casa, Miguel fez várias perguntas sobre Marina e sobre como ela era antes dele nascer. Papai, a mamãe era engraçada? Era sim. Ela ria de tudo e sempre inventava brincadeiras diferentes. Igual o Pedro? Um pouco. Mas o Pedro puxou mais ao avô dele, que também era muito brincalhão. E a mamãe gostava de que cor? Azul. Por isso escolheu pulseirinhas azuis para você. Miguel olhou para sua pulseirinha, que continuava usando todos os dias. Então esta pulseirinha é da cor favorita da mamãe. Exatamente. Vou usar sempre, então. Se quiser usar, pode usar. Mas se um dia quiser tirar, não tem problema. A mamãe vai continuar te amando do mesmo jeito. Naquela noite, Miguel pediu para ver algumas fotos de Marina, que Roberto mantinha em álbuns especiais. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Se a mamãe não tivesse ido embora, eu teria 2 pais. Roberto pensou cuidadosamente na resposta. Teria sim. Você teria a mamãe e o papai cuidando de você juntos. E seria legal? Seria muito legal. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com a mamãe longe, você tem muitas pessoas que te amam. Papai, Pedro, tia Rose. E a tia Carmen e a tia Conceição também? Elas também. Você tem uma família grande que cuida de você. Miguel sorriu satisfeito com a resposta. Então eu tenho sorte. Tem muita sorte, meu filho. E a gente tem sorte de ter você. Alguns meses depois, quando Miguel estava completando 8 anos, Roberto recebeu uma ligação inesperada de Carmen. Roberto, posso conversar com você sobre algo importante? Claro, Carmen, o que foi? O orfanato está passando por uma reformulação e estou pensando em me aposentar. Gostaria de perguntar se você tem interesse em assumir a direção. Roberto ficou surpreso com a proposta. Carmen, não tenho experiência com administração de orfanatos, mas tenho experiência com amor por crianças, e é isso que mais importa. Além disso, poderia implementar melhorias que sempre sonhamos, mas nunca tivemos recursos. Roberto pensou na proposta. Realmente seria uma forma de retribuir à instituição que havia cuidado de Miguel quando ele mais precisava. Carmen, posso pensar na proposta? Claro. Não tenha pressa, mas acredito que seria perfeito para o cargo. Naquela noite, Roberto conversou com a família sobre a proposta de Carmen. O que vocês acham de eu dirigir o orfanato São Vicente? Seria legal, papai, exclamou Miguel imediatamente. Você poderia ajudar outras crianças a encontrar suas famílias. Pedrinho também se animou com a ideia. Pai, seria incrível. O senhor tem experiência de ter reunido nossa família. Poderia ajudar outras famílias também. Rosemeire apoiou a decisão. Roberto, você tem um coração muito grande para crianças. Seria perfeito para esse trabalho. Então vocês acham que devo aceitar? Aceita, pai, disseram Miguel e Pedrinho em coro. Roberto sorriu. A família havia decidido por ele. Uma semana depois, Roberto ligou para Carmen. Carmen, aceito sua proposta, mas com uma condição. Qual? Quero que você continue como diretora honorária. Sua experiência é fundamental. Roberto, será um prazer trabalhar com você. E Carmen, quero implementar um programa especial. Crianças que saem do orfanato por adoção receberão acompanhamento por 5 anos, garantindo que a adaptação às novas famílias seja bem-sucedida. É uma ideia maravilhosa. Muitas vezes, perdemos contato com as crianças depois da adoção. Exato. Vamos garantir que cada criança encontre não apenas uma família, mas uma família feliz. Roberto assumiu a direção do orfanato São Vicente no mês seguinte. Sua primeira iniciativa foi contratar psicólogos especializados em adoção e assistentes sociais para acompanhar tanto as crianças quanto as famílias adotivas. Papai, disse Miguel visitando o orfanato reformado,
Aqui está muito bonito agora. Gostou das mudanças? Gostei, as crianças devem estar mais felizes. Roberto havia investido na reforma completa do prédio, criando salas de atividades, biblioteca, espaço para jogos e um jardim onde as crianças pudessem brincar ao ar livre. Miguel, quer conhecer algumas crianças que moram aqui? Quero sim. Roberto apresentou Miguel a várias crianças de idades diversas. O menino interagiu naturalmente, brincando e conversando como se fossem amigos antigos. Papai, disse Miguel depois da visita, aquelas crianças são iguais a mim quando eu morava aqui? Parecidas. Elas estão esperando encontrar suas famílias igual você estava esperando. E todas vão encontrar? Vamos trabalhar para que sim. O papai vai ajudar cada uma delas a encontrar uma família que as ame muito. Miguel ficou pensativo por alguns momentos. Papai, posso ajudar também? Como você quer ajudar? Posso vir aqui brincar com elas, para elas não ficarem tristes enquanto esperam? Roberto se emocionou com a generosidade do filho. Claro que pode, meu filho. Seria muito bom para as crianças ter um amigo como você. A partir daquele dia, Miguel começou a visitar o orfanato regularmente, sempre acompanhado de Roberto ou Pedrinho. Ele brincava com as outras crianças, contava histórias e até ajudava os menores na hora das refeições. Miguel é muito carinhoso com as crianças, comentou uma das funcionárias. Elas sempre ficam animadas quando ele aparece. Ele aprendeu que família é importante. Agora quer ajudar outras crianças a encontrar suas famílias também. Um ano depois de Roberto assumir a direção, o Orfanato São Vicente havia se tornado referência regional em processos de adoção bem-sucedidos. O programa de acompanhamento pós-adoção estava funcionando perfeitamente, com índice zero de devoluções de crianças. Roberto, disse Carmen durante uma reunião, em apenas um ano, você conseguiu transformar completamente este lugar. Carmen, não foi apenas eu, foi toda a equipe trabalhando junto. E, principalmente, foi o amor que todos têm pelas crianças. O programa de acompanhamento foi genial. As famílias se sentem mais seguras e as crianças se adaptam melhor. É porque eu sei como é importante ter apoio durante a adaptação. Quando encontrei Miguel, se não fosse pela ajuda de vocês, talvez não tivesse conseguido ser um bom pai imediatamente. Naquela época, Miguel estava com 9 anos e Pedrinho com 19, já cursando faculdade de pedagogia. Ambos ajudavam regularmente no orfanato, cada um contribuindo de sua forma especial. Pai, disse Pedrinho certa noite, escolhi meu tema de conclusão de curso. Qual vai ser? A importância do vínculo afetivo em processos de adoção tardia. Vou usar nossa história como estudo de caso. Roberto ficou orgulhoso da escolha acadêmica do filho. É um tema muito importante, Pedro. Sua experiência pode ajudar muitas famílias. É o que espero. Quero mostrar que idade não é impedimento para criar vínculos familiares verdadeiros. Miguel, que estava fazendo o dever de casa na mesa ao lado, levantou os olhos. Pedro, posso ajudar no seu trabalho? Como, Pestinha? Posso contar como é ter um irmão mais velho, que não é irmão de sangue, mas é irmão de coração. Pedrinho sorriu, emocionado com a oferta do irmão mais novo. Claro que pode. Seu depoimento seria muito importante. E o papai também pode falar como é adotar uma criança que já é grandinhos? Roberto riu da expressão de Miguel. Grandinhos? É, o Pedro já tinha 10 anos quando virou seu filho. Isso é grandinho. Tem razão. E pode contar que deu super certo. Deu mais que certo, acrescentou Pedrinho. Deu uma família perfeita. Algumas semanas depois, Roberto recebeu uma visita inesperada em seu escritório no orfanato. Era uma mulher jovem, de aproximadamente 25 anos, acompanhada de uma menina de cerca de 4 anos. Senhor Roberto, sou Letícia Santos. Gostaria de conversar sobre adoção. Claro, Letícia. Sente-se, por favor. E esta é Sofia, minha filha biológica. Venho aqui porque quero adotar uma criança, mas tenho dúvidas se conseguirei amar igualmente uma criança adotiva e uma biológica. Roberto compreendeu imediatamente a preocupação de Letícia. É uma preocupação natural. Posso perguntar por que você decidiu adotar? Porque sempre quis ter uma família grande,
mas tive complicações no parto da Sofia e não posso ter mais filhos biológicos. Meu marido apoia a ideia, mas eu tenho medo de não conseguir amar uma criança adotiva da mesma forma. Letícia, posso compartilhar minha experiência? Eu tenho 2 filhos, um biológico e um adotivo. Gostaria muito de ouvir. Roberto contou resumidamente a história de como encontrou Miguel e depois adotou Pedrinho, explicando que o amor por ambos era exatamente igual. O amor não diminui quando é dividido, Letícia. Ele se multiplica. Tenho certeza absoluta de que amo meus 2 filhos com a mesma intensidade. E as crianças, elas sentem diferença? Nenhuma. Eles se tratam como irmãos verdadeiros e nunca questionaram os diferentes origens familiares. Letícia pareceu mais tranquila com as explicações. Senhor Roberto, como posso ter certeza de que estou tomando a decisão certa? Letícia, o fato de você estar preocupada com isso já mostra que você tem o perfil certo para ser mãe adotiva. Mães que vão amar igualmente se preocupam com essas questões. Sofia, que estava brincando silenciosamente, se aproximou de Roberto. Tio, você tem filhos? Tenho sim. 2 meninos, Miguel e Pedro. Eles são irmãos? São irmãos de coração. Miguel é papai e Pedro foi escolhido para ser irmão dele. Ah, igual eu vou escolher uma irmãzinha. Roberto olhou para Letícia, que sorriu ao ouvir a filha. É igual, Sofia. Sua mamãe vai escolher uma irmãzinha especial para você. Que legal! Eu quero uma irmãzinha para brincar comigo. Roberto se dirigiu novamente a Letícia. Letícia, Sofia está preparada para ter uma irmã. E você está preparada para ser mãe dela. Isso é tudo que uma criança precisa. Amor e uma família que a queira de verdade. Letícia decidiu iniciar o processo de adoção naquele mesmo dia. Roberto a orientou sobre todos os procedimentos e a incluiu no programa de preparação para pais adotivos que havia implementado no orfanato. 3 meses depois, Letícia e sua família adotaram uma menina de 5 anos chamada Beatriz, que havia perdido os pais em um acidente. A adaptação foi perfeita, com Sofia e Beatriz se tornando irmãs inseparáveis. Senhor Roberto, disse Letícia durante uma visita de acompanhamento, não consigo imaginar minha família sem a Beatriz. É como se ela sempre tivesse estado conosco. É assim mesmo que deve ser, Letícia. Família verdadeira é aquela que se forma pelo amor, não apenas pelo sangue. As meninas são melhores amigas. Dormem na mesma cama todas as noites, mesmo tendo quartos separados. Irmãs escolhidas costumam ter vínculos muito especiais. É lindo de ver. Casos como o de Letícia se tornaram frequentes no orfanato sob direção de Roberto. Famílias que chegavam inseguras saíam confiantes e preparadas para receber suas novas crianças com amor integral. Papai, disse Miguel certa noite, hoje ajudei uma menina nova no orfanato. Ela estava com saudades da família antiga. O que você falou para ela? Falei que família antiga sempre fica no coração, mas família nova pode ser ainda mais especial, igual aconteceu comigo. Roberto ficou emocionado com a sabedoria do filho de 9 anos. Foi um conselho muito bonito, Miguel. Tenho certeza que ajudou ela a se sentir melhor. Falei que quando eu morava no orfanato, ficava triste às vezes. Mas depois o Pedro me achou e agora tenho a melhor família do mundo. E ela acreditou? Acreditou sim. Disse que quer uma família igual à nossa. Vamos trabalhar para que ela encontre. Todas as crianças merecem ter uma família que as ame. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos se passaram e Roberto havia consolidado o orfanato São Vicente como o mais eficiente da região. Miguel, agora com 11 anos, era conhecido por todas as crianças como o menino que ajuda, e Pedrinho, com 21, havia se formado em pedagogia e trabalhava oficialmente como coordenador pedagógico do orfanato. Pai, disse Pedrinho durante uma reunião familiar, tenho uma novidade importante para contar. O que é? Recebi uma proposta para trabalhar na Secretaria de Assistência Social, coordenando o programa de adoção de todo o estado.
Roberto ficou surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo. Pedro, é uma oportunidade incrível. Você aceitou? Ainda não respondi. Queria conversar com a família primeiro. Por que você hesitaria em aceitar? Perguntou Rosemary. Porque significaria que eu teria que viajar muito e ficaria menos tempo com vocês. E principalmente ficaria menos tempo ajudando o Miguel. Miguel, que havia acompanhado toda a conversa, se aproximou de Pedrinho. Pedro, você tem que aceitar. Por quê, Pestinha? Porque se você coordenar a adoção do estado inteiro, vai poder ajudar muito mais crianças a encontrar suas famílias. E isso é muito importante. Pedrinho ficou emocionado com a maturidade do irmão mais novo. Mas eu vou sentir saudades de vocês. A gente também vai sentir saudade, mas vai ter orgulho. Você vai ser o coordenador mais importante do estado, exclamou Miguel. Roberto apoiou a decisão do filho. Pedro, é uma oportunidade de expandir tudo o que aprendemos aqui no orfanato para o estado inteiro. Você pode implementar nossos programas em escala muito maior. E eu posso continuar ajudando aqui no orfanato quando você estiver viajando, acrescentou Miguel. Verdade, Pestinha. Você já é quase um funcionário oficial daqui. Naquela noite, Pedrinho aceitou a proposta. Sua experiência pessoal com adoção, aliada à formação acadêmica e ao trabalho prático no orfanato, o qualificava perfeitamente para o cargo. Pai, disse Pedrinho antes de dormir, obrigado por ter me dado a oportunidade de trabalhar com adoção. Descobri minha vocação profissional através da nossa história familiar. Pedro, você sempre teve talento para ajudar pessoas. Só precisava da oportunidade certa para desenvolvê-lo. E agora vou poder ajudar centenas de famílias a se formarem igual a nossa se formou. 3 meses depois, Pedrinho assumiu oficialmente seu novo cargo. Sua primeira iniciativa foi implementar em todo o estado o programa de acompanhamento pós-adoção que havia ajudado a desenvolver no orfanato São Vicente. Miguel, disse Roberto certa manhã, hoje vamos receber uma visita muito especial no orfanato. Quem é? Uma jornalista que quer escrever uma reportagem sobre nosso trabalho com adoção. Ela quer entrevistar você também. Eu? Por quê? Porque você é uma criança que passou pelo orfanato, foi adotada e agora ajuda outras crianças. Sua história pode inspirar muitas famílias. Miguel ficou animado com a possibilidade de ajudar através de uma entrevista. O que ela vai perguntar? Provavelmente sobre como era viver no orfanato e como é ter uma família adotiva. Posso falar a verdade? Claro, a verdade é sempre a melhor opção. No dia da entrevista, a jornalista Carla Mendes chegou acompanhada de um fotógrafo. Era uma profissional experiente, conhecida por reportagens sensíveis sobre questões sociais. Miguel, disse Carla, você se lembra de morar no orfanato? Me lembro um pouquinho. Lembro que tinha outras crianças e que a tia Carmen cuidava da gente. E como foi quando conheceu seu pai? Foi o dia mais feliz da minha vida. Ele chorou muito quando me viu. Aí eu soube que ele me amava. Você sente diferença por ser adotado? Não, meu pai me ama igual. Na verdade, acho que me ama ainda mais porque me procurou até me encontrar. Carla ficou emocionada com a resposta espontânea de Miguel. E seu irmão Pedro? Como vocês se conheceram? O Pedro é que me achou. Ele viu que eu parecia com meu pai e contou para ele. O Pedro é meu herói. Vocês são irmãos de verdade? Somos, sim. Não nascemos do mesmo lugar, mas crescemos no mesmo coração. Roberto, que assistia à entrevista, se emocionou com as palavras do filho. Miguel, continuou Carla, o que você diria para uma criança que está no orfanato esperando uma família? Miguel pensou por alguns segundos antes de responder com seriedade. Eu diria para ela não ficar triste. Família demora às vezes, mas sempre chega. E quando chegar, vai amar ela do jeitinho que ela é. E para os pais que têm medo de adotar, eu diria que criança adotada ama ainda mais, porque sabe que foi escolhida. E que família não é quem fez você nascer, é quem escolhe ficar com você para sempre. Carla terminou a entrevista impressionada com a maturidade emocional de Miguel. A reportagem foi publicada 3 semanas depois com o título O Menino que Ensina sobre Amor, como uma criança de 11 anos mostra que família se constrói no coração.
A repercussão foi imediata. O Orfanato São Vicente recebeu dezenas de ligações de famílias interessadas em adoção e Roberto foi convidado para palestras sobre o tema em várias cidades. Papai, disse Miguel depois de ler a reportagem. Ficou bonita? Ficou linda. E suas palavras vão ajudar muitas crianças a encontrar suas famílias. Que bom! É isso que eu mais quero, que toda criança tenha uma família igual à nossa. Um mês após a publicação da reportagem, Roberto recebeu um telefonema que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. Alô, Roberto, aqui é Dr. Fernando Cardoso, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Boa tarde, doutor. Em que posso ajudá-lo? Roberto, lemos a reportagem sobre seu trabalho no Orfanato São Vicente e ficamos impressionados com os resultados que vocês alcançaram. Gostaria de convidá-lo para coordenar um programa nacional de adoção. Roberto ficou surpreso com a proposta. Um programa nacional? Isso mesmo. Queremos implementar em todo o país o modelo que vocês desenvolveram. Seria um projeto para revolucionar os processos de adoção no Brasil. É uma proposta muito interessante, doutor. Mas preciso pensar com calma. Claro. Mas, Roberto, você teria recursos ilimitados para fazer tudo o que sempre sonhou em prol das crianças brasileiras órfãs. Naquela noite, Roberto conversou com a família sobre a proposta. O que vocês acham? Aceito coordenar um programa nacional? Papai, disse Miguel imediatamente, você tem que aceitar. Imagina quantas crianças você pode ajudar no Brasil inteiro. Rosemary apoiou a opinião de Miguel. Roberto, é uma oportunidade única de multiplicar todo o bem que você já fez aqui. Mas significaria viagens constantes, muito trabalho, menos tempo em família. Pai, disse Miguel com uma seriedade surpreendente, a gente pode ficar menos tempo junto, mas vamos ter orgulho de você para sempre. E as crianças que encontrarem famílias por causa do seu trabalho vão ter tempo infinito com as famílias delas. Roberto ficou emocionado com a perspectiva madura do filho. Miguel, você tem razão. É uma responsabilidade muito grande, mas também uma oportunidade incrível. E o Pedro pode ajudar você? Ele já coordena no estado. Pode ajudar a coordenar no país todo. No dia seguinte, Roberto ligou para Pedrinho contando sobre a proposta. Pai, é incrível, e eu estaria trabalhando diretamente com o senhor novamente. Você toparia deixar o cargo estadual para assumir a vice-coordenação nacional? Claro que toparia. Seria realizar o sonho de trabalhar com você em um projeto desse tamanho. Então vamos aceitar juntos, pai e filho coordenando a adoção no Brasil inteiro. Pai, obrigado por continuar me incluindo em tudo. Mesmo sendo adotivo, o senhor sempre me trata como filho verdadeiro. Pedro, você é meu filho verdadeiro. Adoção não diminui parentesco, só muda a forma como ele começou. Uma semana depois, Roberto e Pedrinho aceitaram oficialmente as propostas. Roberto se tornaria coordenador nacional de adoção, e Pedrinho seria seu vice-coordenador, responsável pela implementação regional. Miguel, disse Roberto, papai vai viajar muito agora, mas é para ajudar crianças em todo o Brasil. Eu sei, papai, e vou sentir saudade, mas vou ter muito orgulho. E você vai continuar ajudando aqui no orfanato com a tia Carmen? Vou sim. Vou cuidar das crianças daqui até você voltar das viagens. Roberto abraçou o filho, emocionado com sua maturidade e generosidade. Miguel, você é o filho mais especial que um pai poderia ter. Você também é o pai mais especial, papai. A mamãe escolheu bem. 2 anos se passaram desde que Roberto assumiu a coordenação nacional. O programa havia revolucionado os processos de adoção no Brasil, reduzindo significativamente o tempo de espera e aumentando o número de adoções bem-sucedidas. Miguel, agora com 13 anos, havia se tornado uma espécie de embaixador informal da adoção, sendo convidado para eventos e palestras junto com o pai. Papai, disse Miguel certa manhã, posso fazer uma pergunta importante? Claro, meu filho. Você já pensou em se casar de novo? Roberto ficou surpreso com a pergunta direta. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes você fica triste quando olha a foto da mamãe, e eu acho que você merece ter alguém para te fazer feliz.
Roberto se emocionou com a preocupação do filho. Miguel, eu sou muito feliz com você e o Pedro. Vocês são tudo o que eu preciso. Mas você é novo ainda, papai. Pode ter uma esposa para te fazer companhia quando eu e o Pedro crescermos e sairmos de casa. Você quer sair de casa? Não agora, mas um dia vou casar e ter filhos. Aí você vai ficar sozinho. Roberto riu da lógica infantil do filho. Miguel, se um dia eu conhecer alguém especial, você ficaria bem? Só se ela for legal comigo e com o Pedro. E se ela gostar de crianças, porque nossa casa sempre tem criança visitando. São condições muito razoáveis. E papai, tem uma coisa que queria pedir. O que é? Quando eu crescer e tiver filhos, posso dar o nome da mamãe para uma filha minha? Roberto sentiu os olhos se encherem d'água. Miguel, seria uma homenagem linda. Tenho certeza que sua mãe ficaria muito feliz. Então vou ter uma filha chamada Marina e vou contar para ela sobre a vovó que ela nunca vai conhecer, mas que ia amar ela muito. Vai ser lindo, meu filho. E vou ajudar você a contar todas as histórias da mamãe para ela. Alguns meses depois, durante um evento nacional sobre adoção em Brasília, Roberto conheceu doutora Ana Beatriz Ferreira, uma psicóloga especializada em vínculos familiares. Ela trabalhava com terapia para famílias adotivas e havia desenvolvido técnicas inovadoras para facilitar adaptações. Roberto, disse Ana durante um coffee break, admirei muito sua apresentação sobre vínculos afetivos pós-adoção. Obrigado, Ana. Seu trabalho com terapia familiar também é impressionante. Gostaria de conhecer pessoalmente o Orfanato São Vicente, que vocês sempre mencionam como modelo. Seria um prazer mostrar nosso trabalho. Quando você tiver disponibilidade, pode nos visitar. Que tal na próxima semana? Estou planejando implementar algumas das técnicas de vocês na minha clínica. Uma semana depois, Ana visitou Ribeirão Claro para conhecer o orfanato. Roberto fez questão de apresentá-la a Miguel e a toda a equipe de trabalho. Doutora Ana, disse Miguel, o que a senhora acha do nosso orfanato? Miguel é o mais organizado e acolhedor que já visitei. Dá para sentir que as crianças são realmente amadas aqui. É porque meu pai ensinou todo mundo que criança precisa de carinho, não só de cuidado. Ana ficou encantada com a naturalidade de Miguel. E você, Miguel, gosta de ajudar aqui? Gosto muito. Sempre que posso, venho brincar com as crianças e contar histórias para elas. Que tipo de histórias? Conto sobre como é legal ter uma família. Assim elas ficam animadas esperando as famílias delas chegarem. Durante o almoço, Ana conversou mais detalhadamente com Roberto sobre metodologias de trabalho, mas também sobre aspectos pessoais da vida dele. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conseguiu equilibrar vida profissional tão intensa com a paternidade? No começo foi difícil, mas aprendi que qualidade de tempo é mais importante que quantidade. Quando estou com os meninos, estou completamente presente. Deve ser um desafio ser pai solteiro. É sim, mas tenho uma rede de apoio maravilhosa. Rosemeire, Carmen, Conceição e, principalmente, tenho 2 filhos que me entendem e apoiam. Ana ficou impressionada com a estrutura familiar que Roberto havia construído. Durante os dias seguintes, Ana permaneceu na cidade estudando as metodologias do orfanato. Ela e Roberto passaram muito tempo conversando sobre trabalho, mas gradualmente as conversas evoluíram para assuntos pessoais. Ana, disse Roberto no último dia da visita, gostei muito de conversar com você, não apenas sobre trabalho. Eu também, Roberto. Você é uma pessoa muito especial. Admiro muito sua dedicação aos filhos e às crianças em geral. Gostaria de continuar nossa amizade? Posso visitá-la em São Paulo quando estiver viajando a trabalho. Claro, seria ótimo. Nos meses seguintes, Roberto e Ana se encontraram várias vezes em eventos profissionais. A amizade gradualmente evoluiu para algo mais profundo. Mas Roberto tinha cuidado especial por causa dos filhos. Miguel, disse Roberto certa noite, lembra da doutora Ana que visitou nosso orfanato? Lembro, a psicóloga bonita que gostou muito de você. Como você sabe que ela gostou de mim? Porque ela ficava sorrindo demais quando falava com você.
e perguntou para a tia Carmen se você era solteiro. Roberto riu da perspicácia do filho. Ela é uma pessoa muito especial, Miguel, e acho que está se tornando importante para mim. Você gosta dela? Estou começando a gostar, mas queria saber sua opinião antes de qualquer coisa. Ela é legal comigo e com o Pedro? É muito legal. Sempre pergunta sobre vocês e demonstra interesse genuíno por nossa família. E ela gosta de crianças? Trabalha com crianças todos os dias e ama o que faz. Miguel pensou por alguns momentos. Então acho que você pode gostar dela, mas só apresenta ela direito para a gente se for coisa séria. Roberto ficou impressionado com a maturidade do filho de 13 anos. É coisa séria, Miguel, muito séria. Então está bem. Mas ela vai ter que gostar da mamãe também. Como assim? A foto da mamãe sempre vai ficar na nossa casa. Se ela não gostar, não serve para a nossa família. Roberto compreendeu perfeitamente a condição do filho. Marina sempre faria parte de suas vidas, e qualquer pessoa que quisesse se juntar à família precisaria aceitar e respeitar isso. Miguel, vou conversar com ela sobre isso. Tenho certeza que ela vai compreender. Um mês depois, Roberto convidou Ana para jantar em sua casa, oficialmente apresentando-a como sua namorada para Miguel, Pedrinho e Rosemeire. Doutora Ana, disse Miguel durante o jantar, posso fazer algumas perguntas importantes? Claro, Miguel. Pode perguntar à vontade. A senhora gosta do meu pai de verdade ou só está fingindo? Ana sorriu com a franqueza do menino. Miguel, eu amo seu pai. Ele é o homem mais generoso e carinhoso que já conheci. E a senhora não tem ciúmes da minha mãe? Ana olhou para a foto de Marina na parede da sala antes de responder. Miguel, sua mãe foi uma mulher muito especial e deu a você e ao seu pai o amor mais puro que existe. Eu admiro ela e jamais tentaria tomar o lugar dela no coração de vocês. Miguel ficou satisfeito com a resposta. E se a gente morar juntos, a foto da mamãe continua na parede? Claro que continua. Na verdade, gostaria de conhecer mais sobre ela através das histórias de vocês. Pedrinho, que havia observado toda a conversa, se aproximou de Ana. Doutor A. Ana, obrigado por respeitar nossa mãe e nossa família. Pedro, vocês têm uma família linda. Só quero fazer parte dela, não mudá-la. Roberto se emocionou, vendo como Ana respeitava a memória de Marina e a estrutura familiar que haviam construído. Ana, obrigado por compreender que Marina sempre será parte de nós. Roberto, o amor por Marina faz parte de quem você é. Foi esse amor que te tornou o pai maravilhoso que você é hoje. Jamais tentaria mudar isso. Naquela noite, após Ana ir embora, Miguel conversou com Roberto. Papai, gostei dela. Gostou mesmo? Gostei. Ela olhou para a foto da mamãe com carinho, não com raiva, e disse que quer fazer parte da nossa família, não trocar nossa família. Isso é importante para você? Muito importante. Nossa família é especial do jeito que é. Só queremos alguém que goste da nossa família, não que mude ela. Roberto compreendeu que havia encontrado em Ana uma mulher que respeitaria não apenas sua história com Marina, mas toda a estrutura familiar que haviam construído ao longo dos anos. 6 meses depois, Roberto e Ana se casaram em uma cerimônia simples realizada no jardim da casa da família. Miguel foi o pajem e Pedrinho foi o padrinho. A cerimônia incluiu um momento especial onde Ana prometeu diante de todos cuidar da memória de Marina com carinho e respeito. Marina, disse Ana, se dirigindo à foto da primeira esposa, prometo amar Roberto e seus filhos como você gostaria. Prometo manter viva sua memória nesta casa e ensinar às futuras crianças sobre o amor que você deixou. Miguel se emocionou tanto que abraçou Ana espontaneamente. Obrigado por amar nossa família toda. Miguel, agora vocês são minha família também. E família é o que há de mais importante no mundo. A lua de mel foi passada em casa com Roberto e Ana, priorizando a adaptação de toda a família à nova situação. Ana se mudou para a casa da Vila Real, respeitando completamente o espaço e as tradições que já existiam. Doutor A. Ana, perguntou Miguel algumas semanas depois, a senhora quer ter filhos também? Gostaria sim, Miguel, mas só se vocês ficarem bem com a ideia. A gente ficaria bem. Na verdade, ficaria feliz. Nossa casa tem lugar para mais criança.
E vocês não teriam ciúmes? Não, respondeu Pedrinho. Amor não diminui quando tem mais gente para amar. Isso o pai ensinou para a gente. Além disso, acrescentou Miguel, seria legal ter um irmãozinho pequeno para ensinar coisas. Roberto ficou emocionado vendo como os filhos abraçavam a possibilidade de expandir ainda mais a família. Um ano depois, Ana engravidou. A gestação foi acompanhada de perto por toda a família, com Miguel e Pedrinho demonstrando interesse e cuidado constantes. Doutora Ana, disse Miguel durante o 6º mês de gravidez. Se for menina, pode colocar o nome da mamãe? Miguel, seria uma homenagem linda. Você se importaria? Não. Na verdade, queria muito. Assim, a mamãe continuaria presente na nossa família de uma forma nova. Roberto se emocionou com a sugestão do filho. Ana, o que você acha? Acho perfeito. Marina é um nome lindo e carrega um significado muito especial para a nossa família. 2 meses depois nasceu Marina Almeida Ferreira, uma menina saudável e muito desejada por todos. Miguel e Pedrinho se encantaram imediatamente com a irmãzinha. Papai, disse Miguel segurando a irmã recém-nascida, ela é igualzinha à mamãe da foto. É sim, e vai crescer ouvindo histórias sobre a Marina, que veio antes dela. Vou contar todas as histórias que você me contou. Assim, ela vai conhecer a vovó Marina. Ana observava a cena com lágrimas de emoção. Roberto, nossa família está completa agora. Está sim. Temos passado, presente e futuro unidos pelo amor. Pedrinho se aproximou com um sorriso imenso. Pai, agora sou o irmão mais velho de 2 irmãos. É uma responsabilidade grande, mas boa. Pedro, você sempre foi um irmão mais velho exemplar. Tenho certeza que será maravilhoso com a Marina também. Vou ensinar para ela tudo sobre nossa família, sobre como nos encontramos, sobre a vovó Marina, sobre o valor de ajudar outras pessoas. Miguel balançou a cabeça em concordância. E eu vou ensinar a ela sobre o orfanato e sobre como é importante cuidar de crianças que não têm família. Roberto olhou para seus 3 filhos e sua esposa, sentindo uma gratidão infinita. Haviam construído uma família única, baseada em amor, respeito e generosidade. Ana, sussurrou, obrigado por completar nossa família. Obrigado você por me deixar fazer parte desta história linda. Nossa história, corrigiu Miguel ouvindo a conversa. Agora é nossa história. 5 anos se passaram. Marina havia crescido e se tornado uma menina alegre e curiosa, sempre ouvindo as histórias sobre sua homônima com fascínio. Miguel, agora com 18 anos, havia sido aceito na universidade para cursar psicologia, seguindo os passos de Ana. Pedrinho, aos 26, havia sido promovido a coordenador nacional de adoção, quando Roberto decidiu se dedicar mais à família. Papai, disse Miguel durante o jantar de formatura do ensino médio, quero contar uma coisa importante. O que é? Escolhi minha especialização na faculdade. Qual? Psicologia infantil com foco em adoção. Quero trabalhar com crianças órfãs. Igual você e o Pedro sempre trabalharam, Roberto se emocionou com a escolha do filho. Miguel é uma escolha linda. Você vai ajudar muitas famílias a se formarem. É isso que quero. Quero que toda criança tenha a chance que eu tive de encontrar uma família perfeita. Ana, que estava grávida novamente, apoiou completamente a decisão de Miguel. Miguel, você tem sensibilidade e experiência pessoal que vão te tornar um profissional excepcional. Obrigado, mãe Ana. E quando meu irmãozinho ou irmãzinha nascer, vou ensinar sobre nossa família para ele também. Marina, agora com 5 anos, se animou com a conversa. Miguel, quando eu crescer, posso trabalhar com vocês também? Claro, Marininha. Nossa família sempre vai cuidar de crianças que precisam de família. Roberto olhou ao redor da mesa, vendo sua família expandida e unida pelos mesmos valores que Marina havia plantado anos atrás: amor, generosidade e cuidado com os outros. Pessoal, disse Roberto, tenho uma proposta para fazer. O que é? Perguntaram todos em coro. Que tal criarmos oficialmente o Instituto Marina Almeida, dedicado a ajudar crianças órfãs em todo o Brasil? O Instituto Marina? Perguntou Miguel com os olhos brilhando. Isso mesmo. Um instituto que leve o nome da sua mãe,
E continue o trabalho que começamos no Orfanato São Vicente, mas em escala nacional. Ana ficou emocionada com a proposta. Roberto, seria uma forma perfeita de honrar a memória da Marina e continuar ajudando crianças. E todos nós poderíamos trabalhar juntos no Instituto quando crescermos, acrescentou Marina, já entendendo a magnitude da proposta. Pedrinho, conectado por videoconferência de Brasília onde estava trabalhando, também apoiou a ideia. Pai, seria incrível. Poderíamos implementar em todo o país os programas que desenvolvemos aqui. Miguel se levantou da cadeira emocionado. Papai, a mamãe ficaria muito feliz sabendo que o nome dela vai ajudar crianças em todo o Brasil. Ficaria sim, meu filho, e tenho certeza que ela estaria orgulhosa da família que nos tornamos. 6 meses depois, o Instituto Marina Almeida foi oficialmente fundado, com Roberto como presidente, Pedrinho como diretor executivo, Ana como coordenadora de apoio psicológico e Miguel como futuro coordenador quando terminasse a faculdade. Miguel, disse Roberto durante a cerimônia de inauguração, há 12 anos você era uma criança órfã esperando por uma família. Hoje você é um jovem que vai dedicar sua vida a ajudar outras crianças órfãs a encontrarem suas famílias. Papai, é o mínimo que posso fazer. Recebi tanto amor que preciso devolver para o mundo. E Marina? Perguntou alguém da plateia, se referindo à filha pequena. A Marina já disse que quando crescer vai trabalhar conosco também, respondeu Miguel. Nossa família tem a missão de cuidar de crianças. Durante seu discurso de inauguração, Roberto contou toda a história. Como perdeu Marina, como reencontrou Miguel através de Pedrinho, como formaram uma família, como expandiram essa família com Ana e a pequena Marina. Esta história, disse Roberto, mostra que família não se define por sangue, mas por amor. Mostra que as piores perdas podem se transformar nas maiores bênçãos quando acreditamos na bondade humana. O Instituto Marina Almeida existe para provar que toda criança merece uma família. E toda família que tem amor para dar pode encontrar uma criança para receber esse amor. Ao final do discurso, Miguel subiu ao palco. Quero agradecer a 3 pessoas especiais. Ao meu irmão Pedro, que me encontrou quando eu estava perdido. Ao meu pai Roberto, que me amou desde o primeiro olhar. E à minha mãe Marina, que me deixou na barriga, mas continua me protegendo do céu. E quero prometer para todas as crianças que estão ouvindo. Vocês vão encontrar suas famílias. Pode demorar, pode ser difícil, mas o amor sempre encontra um caminho. A plateia se levantou em uma ovação emocionada. Crianças do orfanato. São Vicente, famílias que haviam adotado através dos programas de Roberto, funcionários de orfanatos de várias cidades e autoridades governamentais aplaudiram de pé. Conceição, agora com mais de 70 anos, mas ainda acompanhando o trabalho da família, se aproximou de Roberto no final do evento. Roberto, Marina estaria muito orgulhosa de ver tudo isso. Conceição, nada disso existiria se a senhora não tivesse salvado Miguel naquela noite. E nada disso existiria se Pedrinho não tivesse tido a coragem de contar o que viu, e se você não tivesse acreditado nele. Carmen, que continuava trabalhando no Orfanato São Vicente, agora como diretora honorária, se juntou à conversa. Roberto, em todos esses anos vendo crianças e famílias se encontrarem, posso dizer que a história de vocês é a mais bonita, porque não foi apenas uma adoção, foi a formação de uma família dedicada a criar outras famílias. Roberto olhou ao redor do evento, vendo Miguel conversando animadamente com crianças do orfanato, Pedrinho explicando programas governamentais para autoridades, Ana atendendo pais interessados em adoção e a pequena Marina brincando com outras crianças. Carmen, nossa história está apenas começando. Com o Instituto, vamos poder ajudar milhares de crianças em todo o país. E quando a Marina crescer? Perguntou Conceição. Ela também vai ajudar. Nossa família tem uma missão e cada geração vai continuar o trabalho. Naquele momento, Miguel se aproximou carregando a irmãzinha Marina no colo. Papai, a Marininha quer falar uma coisa. Marina, com seus 5 anos, olhou seriamente para Roberto. Papai, quando eu crescer vou cuidar de muitas crianças igual vocês cuidam. Vai mesmo, minha princesa?
Vou sim, porque a vovó Marina, que tem o mesmo nome que eu, deixou uma missão para nossa família: cuidar de crianças que não têm família. Roberto se emocionou com as palavras da filha. E você vai cumprir essa missão? Vou sim, com o Miguel, com o Pedro, com você e com a mamãe Ana. Nossa família sempre vai ajudar crianças. Miguel abraçou a irmãzinha. Isso mesmo, Marininha. E quando você for grande igual eu, vamos trabalhar juntos no Instituto da Vovó Marina. Roberto olhou para o céu estrelado daquela noite de inauguração, sentindo que Marina estava presente em cada detalhe daquele momento. A mulher que havia partido deixando um filho por nascer, havia, através do amor, criado uma família dedicada a espalhar amor para outras famílias. Marina, sussurrou para as estrelas, obrigado por nosso filho. Obrigado por nossa família. Obrigado por nossa missão. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores ao redor, como se Marina estivesse sussurrando de volta. Cuidem bem das crianças. Todas elas merecem ser amadas. Miguel, ainda segurando a irmãzinha no colo, olhou na mesma direção que o pai. Vovó Marina, prometo que vou cuidar de muitas crianças em sua homenagem e vou ensinar para a Marininha tudo sobre você. Eu também prometo, disse a pequena Marina. Vou ser igual à vovó, vou amar as crianças. Roberto abraçou os dois filhos, sabendo que o legado de amor de Marina continuaria através das gerações, multiplicando-se infinitamente através das famílias que ainda iriam se formar. E foi assim que a história de uma perda devastadora se transformou na história de um amor que salvou não apenas uma família, mas centenas de famílias que ainda estavam por vir. O Instituto Marina Almeida se tornaria, nos anos seguintes, a maior organização de apoio à adoção do país, responsável por unir milhares de crianças a famílias amorosas. Miguel se formou em psicologia, com louvor e especialização em adoção, tornando-se o coordenador mais jovem da história do Instituto aos 23 anos. Pedrinho expandiu os programas governamentais para toda a América Latina, sendo reconhecido internacionalmente por sua expertise em vínculos familiares. A pequena Marina cresceu sabendo exatamente qual era sua missão na vida: continuar o trabalho da família em honra à vovó que levava seu nome. Ana deu à luz mais 2 filhos, João Pedro e Gabriel, que cresceram sabendo que sua família tinha uma missão especial e que eles também fariam parte dessa missão quando crescessem. Roberto, aos 60 anos, foi condecorado pelo governo federal como Cidadão Benemérito da Infância Brasileira, título que recebeu acompanhado de toda sua família: Ana, Miguel, Pedrinho, Marina, João Pedro e Gabriel. Este título, disse Roberto durante a cerimônia de condecoração, não é meu, é da minha família. É de todos que acreditam que amor se multiplica quando é compartilhado. E principalmente é da Marina, que partiu, mas nunca se foi. Ela plantou a semente do amor em nossa família e hoje colhemos frutos em todo o país. Ao final do discurso, Miguel pediu para falar. Há 20 anos eu era um bebê órfão em um orfanato simples no interior de São Paulo. Hoje sou psicólogo especializado em adoção, filho de uma família que me ama e parte de um instituto que já ajudou mais de 10.000 crianças a encontrarem suas famílias. Isso só foi possível porque um menino de 10 anos chamado Pedro teve coragem de falar com um homem que chorava no cemitério, porque esse homem acreditou no menino, porque uma enfermeira salvou minha vida quando todos achavam que era tarde demais, e principalmente porque uma mulher chamada Marina, mesmo partindo, deixou tanto amor que esse amor se multiplicou e hoje alcança crianças em todo o Brasil. Por isso quero dizer para todas as crianças que estão nos ouvindo: vocês vão encontrar suas famílias. O amor sempre encontra um caminho. Nunca desistam de acreditar. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história emocionante sobre como o amor pode transformar vidas e criar famílias onde menos esperamos. Você acredita que Miguel tomou as decisões certas ao dedicar sua vida a ajudar outras crianças? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal
para não perder outras histórias que mostram como o amor sempre vence no final. Muito obrigado por sua companhia.